Boa noite, pessoal. Eu sei que já tem uma galerinha aí esperando. Estamos aqui, né, novamente no Desembucha e nós viemos desembuchar mais um assunto, né? Estamos hoje convidando uma figura política, que é o Jefferson, que é chefe de gabinete do prefeito, e ele vem hoje como uma figura política, vem também explicar e vai responder as perguntas de vocês, né? Então, quem tiver pergunta, vai mandando aí, que os meus assistentes aqui, o Lucas e o Thiago, eles vão passando as perguntas pra gente. O som, vocês vão falando aí se o som tá legal, vai avisando aí se tá legal, se tá dando para ouvir. E estamos também com o pastor Mário, que veio também explicar como uma figura religiosa, né? Ele tem uma congregação na Borda já faz muito tempo, tem história aqui, e é uma pessoa que eu admiro, né? Já andei conversando, que eu admiro como conceito cristão, e não só cristão, mas também religioso, né? Sem denominação. E eu quero deixar vocês bem à vontade, inclusive sejam bem-vindos. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, que vocês possam responder com tranquilidade. E a primeira pergunta para começar, né, porque eu vou começar com essa pergunta e vou terminar com essa pergunta, eu quero direcionar primeiro para o Jefferson, como uma figura política. Religião e política andam junto ou não? É um tema muito pesado, complicado, mas antes de tudo, obrigado pelo convite, Natália. Obrigado por estar na presença do pastor Márcio, é uma figura ilustre da nossa comunidade, da nossa Borda-Matos. Obrigado a toda a equipe, ao pessoal que está nos assistindo aí. Boa tarde. Então, o meu pensamento se misturam, é uma coisa, eu acho que a gente tem que desmistificar alguns itens. Porque política pra gente, né, não sei se o pastor comum com a minha ideia, política pra gente agora restringiu muito na questão de eleição. E política não é só eleição, né? Não é só partido, não é só candidato. Então, se a gente for nessa esfera política e eleição, eu acho que a gente tem que ter um cuidado em usar isso dentro da igreja. Agora, a gente falando da política do bem, uma política que a gente sabe como é que funciona, a gente já esteve conversando um pouco atrás, aquela política da comunidade, você está ali auxiliando o seu vizinho, você está participando de algum grupo dentro da comunidade, isso aí eu acho que é essencial estar dentro da igreja, porque eu acho que aí eleva nosso espírito cristão para a parte social, né, para a parte da coisa. Então eu acho que a gente tem que fazer um ponto de reflexão nisso. A política nossa vai ser uma política extensa ou a gente vai só pautar na questão eleitoral? Isso, eu entendi. Isso está intrínseco, né? Eu entendi. É tipo assim, a maioria das pessoas pensam que política é só na época eleitoral. É só na eleição. E na verdade política não é isso. Política é no dia a dia, é todos os anos. Toda hora, todo momento. Então, essa é a minha visão assim, inicial, né, nesse ponto de vista. Porque eu, como já fui candidato a vice-prefeito junto com o Dr. Vavá, já fui candidato a vereador junto com o Totonho, o Totonho foi um candidato pelo PV na época com a reeleição do Edmundo. Então, eu não me sentiria bem em usar da minha igreja como palanque eleitoral. Palanque eleitoral, nós vamos chegar nisso bem aqui. Eu não me sentiria bem. Se o pastor me convidasse, o Gerson, lá, eu gosto de você, eu quero você como um futuro candidato, eu vou lá, vou te apresentar para a minha assembleia. Eu falei, pastor, muito obrigado, eu não vou fazer uso da sua assembleia para fins eleitorais. A hora que o senhor quiser me convidar para a gente participar de um culto, o senhor orar para mim, para minha família, para minha saúde, com o maior prazer. Né? Eu sou católico, todo mundo sabe, sou devoto, eu exerço a minha religião, minha fé, minha religião, mas não vou usar da minha fé, da minha religião e da minha congregação para fins eleitorais, para palanque. Isso eu acho que esse é o limite. Para mim, eticamente, esse é o limite. No mais, a gente tem que sempre estar comungando dessa opinião dos bons, da boa política e da boa religião. Não é, pastor? Pastor Mário, política e religião andam juntos? Eu entendi completamente o que o Jefferson quis dizer. Na minha opinião... Tá dando para ouvir? Olha aí, se o pessoal tá falando. Vou falar mais alto um pouco. Na minha opinião, não só andam como devem andar. Essa é a minha opinião. Porque se nós olharmos a Bíblia, desde Gênesis até o Novo Testamento, até Apocalipse, sempre teve a política. Sempre existiu o governador, existiu os prefeitos, existiam as autoridades. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer à autoridade. Então, no meu entender, a política, como o Jefferson disse, fazendo as suas distinções, ela
não só anda junto, como deve andar juntos, usando um monte de critérios, né? A Bíblia não condena a política. A Bíblia não condena a política. Ela nos ensina que precisa haver critérios para aquele que é evangélico, aquele que usa um cargo, ou ele é um pastor, ele dedicar no que ele é, do que ele foi escolhido. E respeitar aquele que foi escolhido para outra área, a área política, que é necessária. Como um pastor tem valor, um político também tem valor. Um presidente, um deputado, um vereador, todos eles têm o seu valor, porque foram escolhidos por Deus. Esse é o meu modo de ver. É o seu ponto de vista. Meu ponto de vista. Antes de passar, eu queria só, se vocês observassem, perguntar ao pessoal que está assistindo aí, está dando para ouvir bem tanto a minha fala com a do Jefferson quanto a fala do pastor? Queria que respondesse se está dando para ouvir, se está tudo certinho. Se a fala do pastor está um pouco baixa. Só nos avisar para a gente poder resolver esse daí. Mais uma coisa, pastor, uma coisa assim que eu queria frisar muito é que pelo menos eu cresci, né? E eu cresci na mentalidade, no tamanho da 1,54 m. Mas eu cresci ouvindo, eu cresci no meio evangélico, no meio cristão, e eu cresci ouvindo, política não é de Deus, você não tem que trazer para a igreja, política e religião não pode. E eu acredito, agora falando sem ser só, eu vou falar de cristão, mas quando eu falar de cristão, eu estou generalizando todos, porque todos nós somos cristãos. Né, católico, evangélico e qualquer outra denominação. Então, quando eu cresci ouvindo isso, eu acredito que muita gente cresceu ouvindo isso, o que criou nas pessoas? A diferença, eu não posso me envolver com a política, eu não posso fazer isso porque a minha religião não permite, porque a Bíblia condena, né? E o senhor, como pastor, eu queria que o senhor desmistificasse isso. A Bíblia condena a política, a Bíblia condena uma prática, uma pessoa que é de dentro da igreja, um pastor, por exemplo, uma figura religiosa que tem um poder dentro da sociedade, tem na Bíblia proibindo que ele não pode exercer um cargo político, ou que ele não pode ser uma figura política? Não, a Bíblia não condena, mas ela, em algumas passagens, ela nos dá o limite para nós saber determinar aquilo que nós fomos escolhidos. Porque senão nós vamos trabalhar em duas coisas e não vamos vencer em nenhuma delas. Nós não vamos dar tudo aquilo, aquele dom, aquela sabedoria que veio do Pai, que veio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir distribuir nas duas áreas. É isso que eu entendo que a Bíblia nos ensina. Mas não é proibido. Até a Bíblia nos fala algo também, que se nós ficar alheio do que Deus deu o dom, Deus deu um dom para o Jefferson de político, e ele não arcar, não assumir, ele está pecando. Ele não está agradando os olhos de Deus. Até porque a gente tem na Bíblia figuras que Deus colocou na política. Que Deus colocou. E a Bíblia fala, é muito claro, fala que todos aqueles que estão acima de nós foi instituído por Deus. Então quer dizer que toda pessoa, por exemplo, que nasce com um dom, o fulano nasceu com o dom de governar, nasceu com o dom de administrar uma cidade, é dada por Deus. Porque se eu passo pela fé, pela Bíblia, e lá diz que toda a autoridade foi instituída por Deus, então eu vou acreditar que tudo que envolve qualquer liderança na minha vida, seja um professor, seja um policial, até o prefeito da cidade, foi Deus que colocou aquela pessoa ali. Né? Eu acredito nisso também, mas eu perguntei para o senhor, porque eu tinha, há uns anos atrás, essa indagação, sabe, Jefferson? Sim. Tipo assim, olhou um pastor que é deputado, um pastor que é... Eu falo pastor porque padre a gente não vê, acho que eles não se envolvem muito, né? Existe alguns, mas a maioria, dependendo, aí eu não sei entrar no mérito da questão, né, celibatária, alguma coisa, mas a maioria eu acho que eles afastam um pouco do ministério para exercer. São muito raros. Muito raro, porque eu nunca vi. Muito raros. Pastor a gente vê bastante, pastor deputado, pastor vereador, pastor prefeito. E aí eu entro num mérito também que a política ela é dividida por bancadas. Né? A gente tem a bancada LGBT,
a gente tem a bancada LGBTQ+, QI+, né? Agora tem mais duas, a LGBTQIAPN+. Eu Aumentou. tava vendo, Aumentou. Vai. E aí nós temos a bancada evangélica, a bancada católica, que eu acho legal, porque a política ela é muito ampla e a gente tem que ter líderes em cada área, né? E a gente tem a bancada evangélica, a bancada cristã, a bancada católica, eu acho legal. E o que eu acho mais bonito é cada bancada levar a sua fé. Porque eu acredito que não tem como eu separar um homem Jefferson político, Jefferson que tem fé. Não tem como. Se não andar juntos, eu não posso, porque a nossa fé, ela rege, ela constrói a nossa personalidade, né? E nosso caráter. E se eu fizer essa distinção dentro da igreja, eu vou para a igreja, eu pego a roupa de domingo. Eu saio da igreja, eu tiro a roupa de domingo, sou outra pessoa. Vocês acreditam que pode haver a separação da pessoa política e pessoa religiosa? Eu acho que se houver essa separação, acho que o pastor fez a colocação bem feita. Na questão do pastor ser o político, eu acho que se ele se dividir, né, pastor, ele não faz uma coisa bem feita. Eu acho que se ele afastar do ministério, exercer bem feita a política, é válido. Né? Agora, se ele querer abraçar os dois, eu acho que já... Eu acho que eu concordo plenamente com o senhor. Exatamente. E na questão nossa, que você até falou de padre, eu acho que daí o padre é menos, porque eu acho que a igreja já dá uma segurada nesse tom. Estou falando sem conhecimento de causa, só especulando. Porque é raro. Mas eu acho que a colocação é essencial, porque eu acho que a nossa religião é que nos norteia. Seja ela cristã, ao qual nós somos, ou seja, qualquer outra religião que prega o bem, que prega fazer o bem e crescer, como você falou, a gente tem que sempre procurar crescer, desenvolver. Então, ela tem sim que fazer parte do seu ente, né, da sua pessoa, e levar isso para dentro do político. Eu acho que, como eu conversei informalmente com você, eu nunca fui de esquerda, não sou de esquerda, você sempre fui centro, sempre fui capitalista. Aí, com o decorrer dos anos, igual o Dória saiu agora como governador, ele saiu. Agora eu sou um capitalista social, porque eu sei o papel da política na esfera social que precisa ter, infelizmente a gente precisa ter, e eu sei o papel também que é importante, o meu crescimento, o meu conhecimento, que foi lá do capitalismo, eu sei que desenvolve mais. Então, esses são pontos que a gente cria e a gente desenvolve no decorrer da sua vida. Né? Tá. A gente vai crescendo, excelando. Mas então, só para finalizar, eu acho sim que a gente tem que levar a nossa fé para dentro da política. Isso é fato. A gente não tem que combater com a nossa fé ou a fé do próximo dentro da política. Isso a gente não pode fazer. Mas que a gente tem que exercer, ser fiel à nossa fé, naquilo que a gente faz, acho que tem que ser. Porque a fé, a Bíblia diz que sem fé nós não agradamos a Deus. Então nós precisamos ter fé em tudo aquilo que nós fazemos. Aí eu volto a dizer de novo, você é um prefeito, mas você é um pastor, você cuida de uma igreja. Não vou dizer que você possa ser um missionário, mas um pastor de uma igreja, ele é o pastor, ele tem que ser, ele está no comando dele, ele tem as ovelhas, e aí ele reparte esse cuidado dele com uma prefeitura, uma cidade, um governo, é isso que eu digo, ele vai acabar não fazendo. Ou uma coisa ou outra. Mas, esse é o perigo, grande perigo, e o que está acontecendo no mundo, o que acontece no mundo hoje. O grande perigo, além de dividir funções e não ter cuidado total, porque o que a gente vê? Todas as religiões nós temos um âmbito espiritual muito, muito forte, né? Seja qualquer uma delas. Nós temos um país laico, que a nossa Constituição é laica. Qualquer pessoa pode exercer sua fé, né, sem ser condenada a nada, porque ela tem esse direito. O perigo, no meu ver, de misturar religião com a política é do prefeito. Vou falar do prefeito porque aqui no município seria o mais alto, né? Seria o cargo mais alto dentro da política. Então, seria o prefeito influenciar e trazer privilégios dentro da sua religião para aquele local. Por exemplo, eu tenho, digamos, não é o caso da Borda, eu não vou usar o nosso prefeito, mas tem um prefeito que é de uma determinada religião.
Então, ele facilitar tudo para aquela religião, para aquele município e dificultar para as outras religiões. O bom é que eu trouxe uma pessoa aqui que vai poder responder muito bem isso, né? Quando acontece esse tipo de coisa, existe alguma lei que proíbe? Existe alguma coisa que ele possa responder por estar sendo invasivo na sua fé? Sim, a questão da... Se você, como se diz, dá privilégios a um, não só a fé, mas dá privilégio a um grupo em detrimento a outro grupo, está fora do ordenamento jurídico. Ele responde até às vezes passando de improbidade porque ele não está cumprindo os princípios constitucionais, que é da moralidade, que é do princípio da impessoalidade, que a gente não pode levar a questões pessoais, né, a questão de foco só para um órgão ou para uma religião, em detrimento a outra. E isso aí já tá regido legalmente, né? Temos algumas leis já que falam isso, principalmente a lei de improbidade administrativa. Mas, que bom, graças a Deus, aqui em Borges a gente nunca teve um caso assim, né? Tanto esse prefeito como os anteriores nunca respeitaram a Constituição. Sim, a nossa Constituição. E a atual administração, que eu posso falar, que eu estou lá agora, assim, todos, sempre que existe algum requerimento de alguma igreja evangélica usar o coreto, fazer alguma ação, coisa, é acatada, a gente sempre escuta, a gente fala, é dia de todos, tem a igreja católica, tem as festas, faz a festa da igreja católica, tem a igreja evangélica, queria usar o polo esportivo, tem como a gente fazer um evento pós-esportivo, né? Não está sendo usado. Falou isso, me deu uma coisa na cabeça, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se é por causa da data em si, mas por que na festa da borda nunca veio um cantor evangélico? Boa pergunta, a gente tentou trazer esse ano, até foi uma pastora. A maioria dos cantores evangélicos não se apresentam na festa no tipo de festa da borda, porque tem o consumo da bebida alcoólica. Eles não sobem na série, eles não sobem. A gente foi atrás de alguns empresários, até o Barri mesmo, ele é empresário do pastor Cláudio, né? E ele tem algumas cantoras, esqueci o nome da cantora, que foi Paquita, a mais famosa, nossa, esqueci, até pedido para ela. Aí a gente foi atrás correr para ver, foi a indicação coisa, mas já para ver para trazer para o ano que vem. Uhum. Aí, cláusulas dos contratos deles, eles não fazem o show quando é consumo de bebida alcoólica em evento, alguma coisa, eles não sobem no palco. Então a gente está tentando ver se existe algum outro que possa. A seguinte pergunta: eles cobram, eles pediram o valor ou já descarta já de uma vez? Não, nós não chegamos a entrar em negociação. Mas eles têm, já foi descartado. A gente daí com essa, eu esqueci o nome da cantora. Eu acho que você vai chegar onde eu quero chegar. Eu esqueci o nome da cantora. Mas eu achei estranho porque assim, lá no meu estado sempre tem. Mas isso quem passou pra gente foi o empresário. Eu achei estranho isso. Porque assim, geralmente o aniversário do estado onde eu morava sempre vem um gospel, né? E sempre o gospel que vem, porque lá é do mesmo jeito aqui, tem as baladas. Porque já deram a ideia pra gente, a gente já pautou que esse ano a gente não conseguiu, o ano que vem ia trazer. Então a gente está vendo uma atração que aceite. Vem, a estrutura é assim, a festa é desse jeito e vai ser bem-vindo. E tem que ter, tem cada cantor fora de série. Eu estou há 14 anos na borda. 4 anos eu sou da diretoria do Conselho de Pastor. Nesses 4 anos eu sou tesoureiro. Eu nunca deixei de ser recebido pela prefeitura. Não, se eu falar que eu deixei, que houve discriminação, coisa, não estou falando a verdade. Sempre fui recebido. E o que teve no alcance deles, eles passaram para nós, né? Na marcha para Jesus. Claro que não passa aquilo que a gente quer e precisa, mas a gente também tem que compreender o outro lado, né? Tem que compreender o outro lado. Mas a gente sempre foi atendido, sim. Graças a Deus. Uma pergunta, eu lembrei também. Nós tivemos agora a aprovação da Lei Paulo Gustavo, né? Inclusive já foi distribuída para os municípios. Essa Lei Paulo Gustavo, ela entra nesses eventos de religião, religiosos? Ela é distribuída também para esses? Não sei responder. Eu vou até deixar no ar, que eu respondo por escrito depois. Mas a gente tem o Rogério, que presta um serviço para a gente na área da cultura e está focado nisso. Eu vou até consultar ele depois. Já teve até uma reunião agora com alguns artistas no município, lá na Câmara, para já startar essa questão da Lei Paulo Gustavo. Mas é uma boa pergunta. Eu acho que
mesmo que é um artista voltado para a religião, eu acho que nada vai impedir, não. Mas vou ver a letra da letra. Eu não sei porque o país é laico e às vezes essa lei ela vem só na questão cultural, ela não vem na cultura religiosa. Né? Então, isso mas aí tem uma linha tênue. A cultura, o artista em si, mesmo seguindo a questão gospel, a questão religiosa, enquadra só na cultura ou enquadra só na questão religiosa? Né? Eu acho que tem uma linha bem fina, mas eu tenho que ler a letra da lei. Eu acho que a religião não entra na cultura, entra? A religião em si não. A religião em si acho que não entra na cultura. Não. Mas a questão cultural, artística, mesmo sendo cantor, ele está exercendo a sua profissão artística como cantor. Como se diz, o foco dele é só gospel, é só o cristão, é só coisa, aí já é uma vertente, como tem só o sertanejo, como tem só o rock, já é uma vertente. Mas eu acho que não teria impedimento, mas sem conhecimento de causa. Vou dar uma lida na lei, vou ver com o Rogério. O pastor, o senhor como um pastor, né, como um pastor de ovelhas, a igreja, a religião em si, ela interfere em partidários, tipo só ovelha, ela é de um determinado partido que, por exemplo, vou botar nome aos bois, né? O PT, que eu vi que na época, nas últimas eleições, nos últimos anos, né, foi muito apanhado pelos evangélicos. Em que momento os evangélicos, estou procurando palavras, né, mas em que momento os evangélicos, os cristãos, eles agiram corretamente dentro da Bíblia em proibir certa ovelha ou em coagir certa ovelha a não seguir o PT ou a não seguir qualquer outro partido por causa de, segundo eles, defende a ideologia de aborto, defende o homossexualismo e defende outras questões que, segundo eles, é pecado. Eu acho que a igreja, por isso que existem várias denominações. No caso, a minha denominação não interfere. Minha denominação acha que, até eu escrevi aqui, o cristão deve envolver em política. O cristão, enquanto vive aqui na terra, tem dupla nacionalidade. Tem dupla, isso significa que tem direitos e deveres para com o seu país terrestre, entre nós aqui, e com o seu país celestial. Então a gente não cabe a nós querer se envolver. Não cabe. Agora, tem outras denominações que se envolvem, que se candidatam, que proíbem, né? E eleição, o voto, a Bíblia nos diz que é uma escolha que nós fazemos. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ore, você vai votar, ore, fale com Deus e vai votar. O líder da denominação não pode ali coagir, forçar, proibir. Está trazendo também candidatos para lá, no púlpito dele, em vez de estar pregando a palavra, ele está fazendo política. Não pode. Aí não está fazendo política, está fazendo campanha. Politicagem. Essa é a denominação. Que eu acho que a gente não... Eu já no começo já falei, não é minha índole. Eu não vou fazer campanha em altar. Se o senhor convidar eu lá, eu vou trazer o Jefferson aqui, é candidato, ou o candidato que o Jefferson está apoiando aqui. Não é minha índole, não acho que é isso. Na verdade, eu acho que deveria ter uma lei. Porque assim, o que é o altar? O altar é para adoração a Deus. Né? Então, o altar é para aquilo. A finalidade é aquilo. Eu tenho uma coisa muito singular com o altar. Eu não gosto nem de cadeira no altar. Porque eu acho que quando a pessoa senta no altar, ela olha para as ovelhas embaixo, ela se sente maior. E aquilo levanta o ego do homem. E o altar não é para levantar ego de ninguém. O altar é para a gente se abaixar, para que Cristo possa reinar. Porque se Cristo não estiver acima, se Ele não estiver acima de todos, se nós, por um minuto, ali naquele altar, olhando para o povo que está embaixo, a gente se sentir um pouquinho melhor, bem ali Cristo já não reina. A gente já tirou um pouquinho do nosso coração, que era para o Senhor, e já disse, ai, nossa, eu estou aqui em cima, eu sou tal, olha, estou nessa cadeira aqui no altar, fulano está lá embaixo, eu sou melhor que fulano. Então, para mim, nem cadeira no altar tinha que ter. Subiu humildemente, falou de Cristo, desceu. E se tivesse uma lei, se eu pudesse lutar assim por uma lei, proibindo candidatos a entrar e subir no altar da igreja, eu iria lutar por essa lei.
Porque é uma das piores coisas, porque o candidato, quando ele sobe, todo mundo que sobe no altar, ele quer mostrar o seu melhor, para si, né? Para si. Ele quer mostrar o seu melhor. Só interrompo, desculpa. A gente deixa claro aqui que a gente não quer deixar que o candidato vá à igreja. Não, vai à igreja. Eu entendi. Mas não use o altar como o altar. O que eu estou falando que se eu pudesse fazer uma lei, eu faria para ele não subir no altar. Existe várias leis de abuso de poder econômico na eleição, abuso de poder político. E abuso religioso. Usar o abuso de poder religioso. Mas existe, não existe? Abuso religioso? Não, tinha que ter. Tinha que ter, mas porque eu digo que eu presenciei pessoas que, eu vou votar em fulano, porque o pastor já chamou um por um e falou que tem que votar em fulano. Sem, às vezes, não sabe as propostas, às vezes não conhece a índole, às vezes fulano está vestido de ovelha só no tempo eleitoral. Ele, quando sair de lá, ele nunca mais bota o pé naquela igreja. Então, Jesus Cristo, olha, deixa eu falar uma coisa que eu amo. Jesus é o grande amor da minha vida, né? Jesus Cristo, se Deus quisesse, ele podia fazer Jesus nascer numa família real. Podia ou não podia? Ele ser um príncipe, já nascer sendo um príncipe numa família real, com todas todo o glamour que uma família real tinha naquela época. Né? Mas não, Jesus ele entrou na cidade dele lá, montado num jumentinho. Ele entrou, quando foi a semana que ele ia ser crucificado, ele entrou num jumentinho. E essa passagem, que ele entrando no jumentinho, me mostra que a política ela é muito além de cargos. Eu acho que existem excelentes políticos que são excelentes cristãos e que estão no anonimato. Sim. Porque a política ela é feita ao bem-estar. A política ela foi criada para o bem-estar. A política não foi criada para isso que nós vemos hoje. Né? No Brasil inteiro, não só no Brasil, mas aí fora. A gente pensa que o problema é só aqui, não é só aqui. Não é. É no mundo inteiro o problema. Então, a política, se ela fosse uma política justa, como nasceu lá atrás, para que foi feita a política? Foi uma organização de regras para que eu e para que você pudesse viver bem em todas as áreas. Então, para isso, nós temos que ter líder. Porque imagina bilhões de pessoas sem um líder. Ia todo mundo, uma hora ia todo mundo bater cabeça, ia se matar e acabar com tudo. Queria ser isso. Então a política, desde a época de Jesus, a gente viu que houve uma guerra política ali. Pôncio Pilatos, por exemplo. Pilatos foi ali, foi a política conflitando com a religião. Aí o povo ficou com raiva, mas foi a política que matou Jesus, que crucificou Jesus. Mas só que aquilo estava escrito. Aquilo tinha que acontecer. Aquilo tinha que acontecer. Sabe o que acontece? Nós ainda somos os evangélicos. Estou falando os evangélicos. Ainda somos muito ignorantes. Ainda falta muito conhecimento. No livro de Amós, Deus disse: Amós, diga para o meu povo que eles estão morrendo por falta de conhecimento. Ainda nós somos, ainda do evangelho, está interessado em qual denominação que você... Qual é a sua igreja? Você é evangélico? Qual é a sua igreja? Verdade. Mas nós católicos também somos evangélicos. Nós também, seguimos o evangelho. Segue o evangelho, né? Nós seguimos o evangelho também. Por isso que eu falo, falta muito conhecimento ainda para nós. Esse conhecimento, sabe de onde vem? Vem do Espírito Santo de Deus, não vem do homem. Esse é um conhecimento que você vai amadurecer e não vai se preocupar se você é católico. Ou você vai aprender que quando nós chegarmos no paraíso, nós vamos encontrar pessoas que nós nem imaginávamos que ia encontrar. E pessoas que nós achávamos que ia estar lá como porteiro, não vai estar lá. Então é isso que nós precisamos entender, respeitar as outras denominações, os outros segmentos, né? Se é católico, respeitar todos. E quem vai julgar é Deus, não é nós. Sim. Nós não julgamos ninguém. Agora, o que nós precisamos fazer é usar o Evangelho o máximo possível para que Jesus volte mais rápido. Tem uma coisa comigo, Deus revelou para mim, que às vezes eu até sinto medo de falar. Mas, gente, nós temos que ver que não é o governo, não é o prefeito,
presidente da República que vai resolver, que vai deixar nós no paraíso. Não é. A Bíblia diz que não tem mais paraíso. E daqui para frente são as provações que virão. Claro que homens dignos no comando, eles vão ajudar nós suportar as pressões, as dificuldades. Mas não vai ser resolvido. Seja o presidente que for, ele não vai resolver. Porque é uma sequência. É uma sequência que nós temos a escada de Jacó, que ele olhou e via subindo e descendo anjos. Essa escada que nós temos que ter na mente, nós não podemos descer um degrau. Todo dia nós temos que subir um degrauzinho dela. A outra escada, que o pessoal fica sonhando aí, que o presidente vai mudar, que o outro vai mudar, que vai todo mundo ficar rico e vai tal. Vai todo mundo ganhar na Mega Sena. Você entendeu? Essa escada é a escada que cada dia nós descemos. Ninguém segura a nossa descida até o 7, como dizia o caipira, o 7 palmos lá no fundo. Não tem. Não tem. Então, essa escada espiritual que nós temos que trabalhar nela. Todo dia subir um pouquinho. Todo dia aprender um pouquinho. E não seja egoísta. Não jogue só para você. Não ponha só para você. Passe para os outros. É isso aí. Por isso que eu acredito que a política tem que andar junto. Eu não falo com a religião, mas eu falo com Cristo. Vamos tratar com religião como Cristo. Por quê? Porque, digamos, olha, o Jefferson ele é chefe de gabinete. Se ele tiver Cristo, que ele tem no coração dele, ele olhar para uma cidade e ver um povo sofrendo, um povo que precisa de algo, lógico que quando ele colocar a cabeça dele no travesseiro, Cristo vai falar com ele. Cristo vai falar com ele. Porque a Bíblia, o que a gente vê na Bíblia? A Bíblia a gente vê grandes homens e mulheres que assumiram, porque tem mulheres também, sim, que assumiram poder para lutar por um povo. A gente vê Esther, a gente vê Neemias, a gente vê Davi, Daniel, o governador José, que são tudo homens e mulheres que Deus colocou ali para sentir a dor do povo. É por isso que eu falo que vou lá no presidente agora. O presidente, eu fico imaginando como que ele dorme. Sabendo que milhões de pessoas estão lá dependendo de um bom governo dele. Para que o que ele decidir aqui em cima possa chegar no pobrezinho, lá no finalzinho de uma comunidade. Vamos falar dos índios, lá nos índios. E eu acredito que quando a Bíblia fala que o Senhor vai cobrar as ovelhas, ele não fala só de pastor em si, pastor de igreja. Porque, para mim, uma pessoa que está na liderança, que foi constituída por Deus, ele tem responsabilidade com vidas. E nas mãos dessa pessoa, assim como nas suas mãos, que hoje é uma figura política, tem vidas. Lógico. E o Senhor vai cobrar. Um dia todos nós vamos para o mesmo lugar, eu digo que vai aparecer um telão, com a nossa vida. E o Senhor vai cobrar, Jefferson, eu coloquei nas tuas mãos a cidade, borda da mata. O que você fez com essa cidade? O que você fez com esse povo? Qual foram os teus feitos? Eu te dei dons. Sim. A palavra do Senhor diz que Ele dá dons. Né? E tem uns que enterram, né, pastor? Os dons. Tem outros que faz crescer os dons. E aí o que você vai fazer com os dons? Às vezes o dom é a comunicação. Às vezes o dom é o carinho, é o carisma, é o cuidado, é a preocupação. Às vezes você também é advogado. A forma que você advoga. Como você advoga, como você administra a lei. O pastor é a forma que ele cuida da ovelha, que ele traz o espiritual, a paz. Então, eu acredito que no fim, tanto quem está dentro da política, quanto quem está no amplo, como líder religioso, ele vai ficar diante de Cristo e o Senhor vai pedir a conta das vidas que estavam através da nossa vida. Porque se o pastor, acontecer alguma coisa com o pastor, ele errar, né? As ovelhas, algumas vão sair da igreja, algumas nunca mais vão querer olhar para a igreja, nenhuma, vão se decepcionar porque ele era o exemplo. E é errado, mas ele era o exemplo. Nós colocamos sobre ele uma responsabilidade. Se o Jefferson errar, as pessoas nunca mais vão acreditar na política. As pessoas nunca mais vão olhar da mesma forma para aquela prefeitura, porque um dia passou um Jefferson que fez isso, aquilo e aquilo outro. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão se desiludir. A política, hoje, ela é
As pessoas não têm mais esperança por causa de homens e mulheres que erraram. E nunca houve, Jefferson, isso aqui eu vou dizer no mundo espiritual, não que eu saiba, mas nunca houve um político que pedisse perdão. Nunca houve. E deveria se pedir perdão, porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Sim. E se houve corrupção, que houve no nosso Brasil, nós somos corrompidos desde o descobrimento. Se houve essa corrupção, alguém tem que quebrar isso, para que nós possamos viver a política que eu sonho, que é uma política justa, é uma política verdadeira. Mas quem vai quebrar? Mas essa ruptura, esse quebramento, a gente tem que começar dentro da nossa casa. Justamente. Né? A gente não começa de cima para baixo a casa, né? A gente começa do alicerce. Né? Então, como é que eu vou quebrar isso? Eu vou quebrar isso, como se diz, não adianta nada eu apontar o dedo lá para o meu presidente e falar, ladrão, roubou, fez isso. Mas a primeira oportunidade que eu tenho aqui, a hora que o troco vem errado de um bar, de uma coisa, e eu tenho um troco a mais, eu ponho no meu bolso e fico quieto. A oportunidade que eu tenho de sonegar um imposto ou fazer uma coisa que eu faço. Então, qual a moral, qual a moralidade minha de apontar o dedo lá em cima para um político que está lá em cima, que ele é corrupto, que ele é ladrão, se eu aqui embaixo, dentro da minha casa, eu não estou sendo honesto? Então a gente tem que começar aqui, na hora certa. Né? Então a gente não vai consertar, igual o pastor falou, o pastor foi até muito bondoso em falar que nós evangélicos, é generalizado, pastor, não é só os evangélicos, não. Eu acho que nossa sociedade em si, nós temos que aprender sempre, a gente tem que crescer sempre, ninguém é dono da razão, ninguém é dono da certeza absoluta. Nós, agora voltando para a administração, nós também não temos compromisso ali, eu acho que o Afonso, o Celinho, o secretariado, ninguém tem compromisso com o erro. Se alguém errar, se alguém cometer um erro, a gente lá já está, como se pactuado, vamos corrigir, vamos sanar esse erro. Se esse erro vai precisar tirar, falar assim, o Jefferson, o chefe do gabinete errou. Com certeza o Afonso vai chegar em mim e falar assim, ó, você tem a oportunidade de consertar, vai consertar, consertou, errou de novo, tchau, Jefferson. Põe a ordem da casa. E esse foi a primeira frase que o prefeito Afonso falou para mim lá, falou, Jefferson, eu não tenho compromisso com o erro, certo? Eu não vou manter ninguém aqui errado e não tem cadeira cativa. Aqui, se não deu certo, vou mexer. Aqui, se não deu certo, eu vou mexer. E eu não tinha esse vínculo com o Afonso, que comecei a ter o vínculo agora depois que ele convidou para ser chefe do gabinete dele. O meu laço, meu estreitamento já era com o Célio, né? Com o Celinho, que a gente já tinha participado da administração do Edmundo junto. Eu já fui procurador do Edmundo, o Celinho chefe da administração. Então eu já tinha um vínculo com o Célio, da gente saber como o outro trabalho. E o Célio foi um dos que me indicou o Afonso me convidou para ser o chefe do gabinete. Mas ele já foi rasgado. Na simplicidade, ele que é um cara muito gentil, uma pessoa do bem, coisa. Jefferson, não quero que erre. Se errou, não quero que persista no erro. Se persistiu, tchau. E não é pro Jefferson, não é só pro Jefferson, é todo mundo. Então é isso que eu acho que a administração tem que agir. E é um jeito cristão. Cara, eu te dou perdão uma vez, né? Corrijo o erro, não corrigiu, com permanecer tchau. Mas se a gente não mexer no alicerce, começar ali da nossa casa, seu filho, conversando com seu pai, sendo honesto na sua casa, você não tem como apontar o dedo para cima. Por isso que a política anda com a religião. Tem que andar. Sabe por quê? Porque quando eu vou votar em alguém, eu vou analisar como ele é. Como pessoa, como amigo, como pai. E aí isso, porque a minha base é uma base cristã. Não tô para que as pessoas entendam. Quando eu falo base cristã, eu não falo de denominação. Mas eu falo base cristã como a Bíblia. É a Bíblia. A minha base é a Bíblia. E aí quando eu vou, por exemplo, vocês dois são dois candidatos. Eu não vou analisar o que tu tá falando, porque é muito bonito, é lindo, a campanha eleitoral é lindo. Sim. Não é? Coisa mais, a gente até chora. Só tem Santos, né, Vale? Só Santos. É o Santinho, né? Até viu? É o Santinho, só tem Santos. Eu vou analisar o quê? Quem que ele é como pai? Como é que eles são como esposos? Porque se ele não honra a esposa, ele não vai me honrar e não vai honrar a comunidade. Se ele não educa um filho, ele não vai educar as pessoas que estão em volta dele. Então isso necessita para que eu, como evangélica, seja fiel, eu como cristã, seja fiel àquilo que eu acredito. Eu vou me basear o quê? Vamos ver os frutos do Espírito, se ele tem. Vamos ver como que é o caráter dele. E eu não vou julgar se tu é da igreja A, da igreja B, da comunidade A, comunidade B. Eu vou julgar o que você é.
baseado naquilo que eu creio. Então, se toda pessoa, principalmente os evangélicos, parasse de dizer que política e religião não andam junto e começar a ver nessa linha, eu preciso olhar o Jefferson com aquilo que eu acredito. Eu fui ensinada que eu não posso roubar, que eu não posso mentir, que eu não posso matar, que eu tenho que ser justa em tudo que eu faço, porque foi assim que Jesus foi. Então eu aprendi, então eu quero que o meu candidato seja assim. Que a política que eu acredito é essa. Que andem junto nesse parâmetro. Não é dizer, não, eu vou votar em quem fulano mandar eu votar, porque eu não quero nem me misturar. Porque é isso, as pessoas, elas estão, principalmente cristãos, eles estão negligenciando o seu título de eleitor, negligenciando o seu voto quando ele não analisa, quando ele não escuta, quando ele não observa que a política é isso. É para você analisar, não só ali, eu vou analisar agora a campanha, olha que lindo, que vídeo maravilhoso. Não, eu quero saber antes, o que foi feito antes, como que é a vida do pastor antes, como que é a vida de fulano antes, é bem isso, é bem por esse parâmetro. Pastor, o senhor é contra ou a favor o senhor já falou sobre a questão da igreja, mas o pastor sair da igreja para assumir um cargo eleitoral, o senhor é contra ou a favor? O senhor acha que ele abandona a ovelha? Eu acho que abandona, eu sou totalmente contra. Porque quando você tem um chamado para determinadas coisas, por exemplo, como é que eu vim conhecer a borda? O que eu vim fazer aqui na borda da mata? Eu tive um chamado para cuidar de casa de recuperação de drogados. Então, eu vim para cá, não vim para mexer com a política. Eu vim para fazer algo que Deus me deu força, coragem. Larguei os meus negócios, larguei tudo, larguei casa, casas grandes de 3, 4 dormitórios, suíte e tal, e vim morar numa casa menor, vim morar num município pequeno, e passava quase 8, 9 horas dentro de uma casa de recuperação de drogados. Isso é o dom que Deus chamou e te deu o dom. Então você tem que obedecer. Aí eu crio um certo vínculo aqui, vamos supor que eu fosse mais novinho, mais novo, crio um certo vínculo aqui e já parto para a política. Está errado. Deus não trouxe, Ele não deu essa força para mim para isso. Ele não deu. Porque você para largar uma cidade como Campinas, deixar a casa que eu deixar a família, minha família não, deixar filhos e vir para cá, para ficar enfiado dentro de uma casa de recuperação de drogado, é porque Deus deu a força. Você não pode pegar essa força e jogar na política. Desviar o foco. Não pode. Eu jamais aprovo isso aí. Mas, e quantos não tem, né? Vamos dizer assim, que se entrega à vaidade, né? Quantos que ainda usam o eu, né? Eu faço, eu compro, eu vendo. Na família, o meu quarto, a minha casa, a minha cama, o meu carro, o eu. E nós somos largados do eu. Deixando que o eu é nosso. Esse é um ponto que a gente já vem discutindo, que infelizmente a pessoa muitas vezes quer usar da religiosidade, da religião como trampolim para chegar no cargo que almeja. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Seja o cargo na política ou seja outro cargo. Isso é totalmente desleal com o seu eu mesmo, né? com a sua finalidade cristã. Você tem que evoluir. E é muito grande as pessoas que fazem isso. Usam da igreja, às vezes, por exemplo, separando, tá? A gente pisa em ovos, né? Tem muita gente que eu estou falando. A gente não está falando aqui que o político não deve ir na igreja, pelo contrário. Tem que participar da igreja. O que eu não quero é que o político use a igreja para se alcançar o objetivo para se beneficiar. Para usar como trampolim. Benefício próprio. É isso que eu não comungo dessa atitude. Eu não vou, como se diz, vou começar a ir na missa todo horário no domingo, né? Eu não vou só na das 7, não vou só na das 8, das 0, porque cada um que vai na missa vai viver em horário diferente. Então eu vou aproveitar. Vou aproveitar. Aí eu vou em culto na igreja do pastor Márcio, eu vou em culto lá no pastor Benê, aí vou na missa, aí tá todo mundo vivendo. Existe, quantos tem bastante. Aí faz. Existe sim, existe. Direto.
Está lá em todas as congregações, em todas as religiões possíveis, para aparecer o povo lembrar dele na hora da eleição. O Jefferson, uma pessoa conversou comigo, porque eu estava estudando sobre esse assunto, sabe? E ela falou, me chamou a atenção para uma coisa. E aí você, como figura política, eu quero que responda. Com certeza ela deve estar assistindo. Aqui existe CMEs, certo? Existe. São quantas CMEs no total? São 2 CMEs e uma creche. E uma creche. A creche Madre Teresa, que foi a primeira creche no município. Aí depois, no governo Edmundo, no primeiro mandato, ele conseguiu construir o CMEI aqui de São Judas, que é o CMEI Ana Cabral, que é a mãe do Célio, homenagem à mãe do Célio, que foi uma alma belíssima aqui na cidade. O Thiago lembra dela, uma professora exemplar, participava, uma católica ferrenha, participava não é grupo, dos carcerários. Ela ia lá, rezava com os carcerários, fazia um programa. Nossa, é uma alma fenomenal. Ela com certeza está no céu, essa pessoa, a dona Ana Cabral. E tem o CMEI, que eu esqueci o nome, que é o CMEI que começou no segundo mandato de Edmundo e terminou agora há poucos anos, que é o CMEI na Bairro São Francisco. Eu não lembro a nomenclatura do CMEI. Tá. Então são 3 e agora vai para o 4, que a gente vai chegar no servo. Lá do servo, tá. Por que existe coroação de santo no CMEI e não existe bênção de um pastor? Essa é a primeira pergunta. Ou bênção de qualquer outra denominação. Por que se a criança lá pequenininha, ela é ensinada a coroar um santo? E a outra pergunta lá no grupo, eu não sou o Sérgio Cruzman não, o Sérgio Cruzman assim, meu amigo de um amigo meu mandou perguntar. Não, agora essa sou eu. Meu filho estuda no grupo e um dia as crianças os alunos tiveram que sair para ir para uma coroação, para ir para alguma coisa na igreja católica, alguma missa, e ele não quis ir, porque não é a prática dele, né? Sim. Então ele não quis ir. E ele achou aquilo errado, porque o país é laico. Então é uma indução, né? E aí eu pergunto para você, até que ponto isso está certo? Uma boa pergunta. Até a questão da coroação dentro do CMEI eu não tinha conhecimento, até tenho conhecimento. Mas eu acho que é uma questão nossa aqui da Borda, como uma cidade pequena, é uma questão mais cultural, já intrínseca na sociedade, sabe? Mas a questão, por exemplo, da missa, marca a coração, que é o mês de maio, é o mês da Maria, é o mês das coroações, cada escola vai. Eu acho que não tem que ter obrigatoriedade de participar. Você tem o estado laico, você participa. Mas eu acho também que não poderia também deixar das outras igrejas convidar as escolas para participar, né? De alguma coisa. Porque, tipo assim, eu não sou contra quem é devoto, eu não sou contra. Eu acho que a fé é uma coisa individual, sabe? Sim. A fé é individual. Eu não sou contra. Tem gente que tem que encontrar a fé de uma maneira. Eu acho que a orientação tem indicado. Eu só acho que, por exemplo, criança, lá não vai ter só criança daquela fé. E aí imagina que leva todas as crianças e aqui o pai e a mãe não deixou ficar lá. Aí ela deve ficar, nossa, então eu sou diferente. Por que todo mundo vai e eu não vou? Aí já é uma questão de instrução também, que a gente tem que começar a trabalhar. É um bom posicionamento, um bom ponto que a gente tem porque a criança pode se sentir exclusa. Por que todo mundo vai? Então eu sou errada, porque a grande parte vai e eu não vou. Então a criança vai se sentir assim, eu sou a única errada aqui. Né, vai se sentir exclusa. Então, eu acho que é um ponto a ser estudado, né? A Secretaria de Educação deve dar uma olhada um pouco mais minucioso, né? Vou levar um carinho, porque eu parto pelo momento que os teus filhos, a partir do momento que eu apresento para eles a coroação de um santo, eu tenho que apresentar um pastor, eu tenho que apresentar uma outra denominação, uma outra, para que ele possa fazer escolha, e não só mostrar aquele caminho como se fosse único e exclusivo, verdade absoluta. Eu acho que a questão nossa aqui não é questão de política religiosa, eu acho que a questão já vai ver cultural. Já vem de muito tempo, né? tempo. Já é enraizado. Né? Não é uma política da administração. Já é uma coisa que foi passada de geração para geração. Fulano fez, vamos fazer, vamos continuar mantendo isso. E ficou culturalmente. Mas é um ponto que a gente tem que sim estudar e conversar. Eu não conheço, eu não sei como que as creches trabalham, porque eu não tenho filho pequeno, né? Mas quando a pessoa conversou comigo sobre isso e me chamou a atenção para isso, inclusive tem um CMEI que tem uma foto, que a pessoa me mandou a foto, que são os carrinhos dos bebês de frente para a Santa.
tipo uma coroana santa, a santa entrando, e todos os bebês de frente. Entendi. Entendeu? E ela falou assim, o meu filho estuda e aí eu não gostei. Aí eu perguntei, então você tem que conversar com a Secretaria de Educação. Sim. Você tem que ir lá, levar a foto e comunicar isso, né? Porque não, tem que levar o conhecimento. Porque às vezes não, quem fez sem ter noção do que estava fazendo. Fez sem a intenção de doutrinar. Foi com a intenção de que meu avô fez, meu bisavô fez, eu vou fazer. Isso eu falo com conhecimento de causa. Aqui nós não temos a intenção de doutrinar religiosamente dentro da administração. Isso não cabe a nós. É um grande passo. Isso é um grande passo. Mas a questão é cultural, que veio, você falou. A minha mãe era professora, fazia, eu sou professor, eu fazia. Isso aí já veio do sapatinho na janela, que o Papai Noel dá presente. Isso aí é antigo, né? Sapato atrás da porta, da minha mãe atrás da porta. Entende? Então, já vem essa mentira. Aí vem, esse negócio vem enraizado. Mas é uma coisa que a gente tem encontra hoje. Muito sério. Muito sério. Porque eles são assim praticamente conduzidos àquelas situações, aquelas datas, aquelas comemorações. Eu vejo, né, as criancinhas, quando tem o dia de Páscoa, tá ali, coisa e outra. Vem carregando aquilo, né? Papai Noel, né? A tradição, né? Tem uma música americana que mostra o menininho na mão da mãe, entrando naquele shopping gigante, uma baita fila de uns 2, 3 Papai Noel, e ele pergunta à mamãe, onde está a fila de Jesus, para ver Jesus? Mas quantas crianças fazem essa pergunta? Milhares e milhares, uma fez essa pergunta. As demais está vidrada do Papai Noel. A mensagem subliminar. Então, as coisas não são fáceis. O governante, o pastor, não é fácil você conseguir passar o que precisa, o que está escrito para as pessoas que estão, aquelas que querem, porque muitas também não querem. Sim. E outra coisa também, a gente tem que pensar, por exemplo, a gente está vivendo a nossa realidade de Borda da Mata. Borda da Mata tem um colégio católico particular, eu estudei, muitos evangélicos estudaram lá na minha época, hoje estudo ainda. E tem outras cidades que tem igrejas batistas, tem escolas batistas, tem escola adventista, e que católicos estudam, outras religiões estudam. Eu acho que está na posição dividir, separar a educação da religião. Não haver um doutrinamento religioso dentro da educação, isso não tem que ter. E eu respeito. Começa dentro de casa, né? São os pais. Eu respeito. Se a criança não é da minha religião, ela não tem por que participar de um evento religioso da minha. Né? A gente tem que ter esse discernimento. Aí, eu acho que o papel é importante. Já que é cultural, que é um negócio que a gente não vai virar chave e vai acabar, é uma coisa cultural, a gente tem que ter o cuidado do seguinte, a diretoria da escola levar o conhecimento dos pais, que tal dia vai ter tal evento, que tal dia para que, se não quiser ir na aula não precisa, para não ter aquele constrangimento de ficar para trás, né? Ou se quiser, professor, se você quiser participar lá é assim, assado, dá um viés. Para que haja um respeito, sim, né, em ambas as partes. Tem que ter. Ô pastor, o senhor acha que Jesus foi um político? Quem? O senhor acha que Jesus Cristo foi um político? Eu acho que sim. Em qual sentido? Ele foi no sentido de organização, de formar grupos, de ensinar. Ele foi um político. Em administrar coisas difíceis que ele encontrou, e andar no meio daqueles perseguidores. Ele pegou uma fase difícil, que eram os romanos que comandavam tudo. Ele foi um político. Acho que ele não negociava ali com aqueles romanos, não discutia, não trocava ideia, os fariseus, e tudo aquilo ali que acompanhou a vida de Jesus, né? Então eu acho que ele foi um político, sim. E por isso... precisou ser político, porque senão as coisas iam ser pior. Ele não ia conseguir realizar os 3 anos e meio que ele ficou no ministério dele. E ele foi uma ameaça para o sistema. Sim, isso não tenha dúvida. Desde o momento que ele entrou, ele foi uma ameaça, porque aquele povo já estava sem esperança.
Era um povo que vivia ali sendo chicoteado, vivia como escravo, né? Então ele foi ali uma esperança. Sabe quando tu não tem mais, não confia mais em ninguém, a liderança não estava nem aí, porque eles só queriam, né? Os impostos eram altíssimos. Então eles só queriam tirar o couro do povo, e Jesus chega com um discurso: vinde a mim, né? Para você chegar ao Pai. Vem que você vai ser perdoado dos seus pecados, larga tudo e me segue, como ele falou para o jovem rico, né? Vende os teus bens. Pagar o imposto, joga o dá a César o que é de César. Moeda, dá de César o que é César. Então ele veio com um discurso diferente. Ele ensinou o que é ser político. E o povo achou que ele ia ser o comandante daqui da terra, que ele ia comandar. Que ia ser o revolucionário, quebrar, e aí na violência, e em tudo. Não era nada disso. Eu tenho, como se diz, a minha memória está meio fraca depois do Covid, mas eu tenho um conhecimento, acho, de uma passagem que Cristo fala com um alto representante judeu lá, e ele questiona, que aí ele se converte, né, segue Cristo, e ele questiona por que nós não vamos derrubar Roma. E ele responde: não estou aqui para isso, eu estou aqui porque o meu reino não é aqui na terra, o reino é lá que eu vou levar, para lá que eu vou levar. Eu li um livro, falou dessa passagem, eu li um livro que fala que naquela época, porque assim, olha que contradição, Jesus entra na cidade, a multidão o adorava, ele foi recebido com júbilo, com canto, com adoração, uma multidão. E por que ninguém na crucificação dele se meteu no meio para morrer por ele, para não mata o meu mestre? Ninguém, todo mundo se calou. Porque quando Jesus entrou, ele foi recebido com júbilo, porque ele achava que Jesus ia meter o pé em tudo, que ele ia, né, quebrar tudo, ia tomar o poder à força, né, e sentar lá na cadeira. Era isso que o povo queria. Eu quero ele sentado lá, derrubando tudo, quebrando tudo. Então, depois que eles viram que Cristo é manso, que Cristo tem uma sabedoria que não era daquele mundo, ele falava coisas que, por parábolas, que até hoje a gente, né, para pensar o que ele queria falar. Tá atual, né? É muito atual. E aí, naquela época, eles houve, assim, eu faço até uma aspas, mas houve uma certa decepção. Por isso que ele foi recebido com júbilo. E na hora de escolher Barrabás, com júbilo. Porque houve uma decepção. Eles se decepcionaram, eles queriam que Cristo tomasse a força, o poder. E nada se toma força. E o que Cristo, quando ele veio aqui reinar, é como falou, não era esse reino. Ele veio para mostrar o caminho, né? Para mostrar o caminho, porque o reino dele era lá em cima, né? E ele fez uma política linda, que é essa política que nós deveríamos fazer, uma política linda, porque ele se calou quando tinha que calar, ele falou quando tinha que falar, ele quebrou as coisas no tempo quando tinha que quebrar, que estavam fazendo de comércio, ali ele quebrou, ele ensinou, abaixou a cabeça e seguiu o destino que tinha que ser. E foi simples. Simplesmente é isso, a política. A gente tem que saber a hora de falar, a hora de ficar irado, né? A hora de agir e a hora de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Porque nada é como nós queremos. Tudo é como ele quer. Né? O nosso Todo-Poderoso. E ele diz que o reino dele não é comida nem bebida, mas a paz, a alegria do Espírito Santo. Esse é o reino dele. E nós aqui estamos nessa briga, né? Brigamos essa eleição aí. Essa eleição foi terrível, né? E está sendo em outros países aí. A coisa está ficando pesada, violenta. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que o eleitor vote, ore, vote, não fica nas esquinas conversando, discutindo. Não, faça a sua parte. Ore. Eu tenho tantos candidatos. Mostre um para mim, Senhor. Ele vai mostrar, ele mostra. Eu acredito nisso. Ele mostra. Não fica aí na esquina batendo boca, não, que não vai resolver. E partido daqui, partido dali. E tem pessoas que já estavam afastados da área espiritual, que hoje estão doentes
mental. Eu conheço pessoas aqui na Borda tem, no mundo inteiro tem. Doente mental por causa de partidos, de quem devia estar eleito, quem não foi eleito. Só não fala outra coisa. Não se lia a Bíblia, não lê mais a Bíblia. Se passa uma mensagem no celular, no WhatsApp, no que quer que seja, já é mensagem só voltada para aquilo. Só com o meu candidato, Só a pessoa está adoecendo. Pastor, a gente viu, nós observamos que na última eleição presidencial, a bancada cristã fez vigília, passaram muito tempo na porta do quartel, fizeram tenda, até virou meme. Né? Eu acredito que o meio cristão foi até meio banalizado por causa da política, né? Dessa política. E aí a gente viu que o povo orou 40 dias, não sei quantos dias e tal, e de repente o opositor deles assumiu o governo. E a Bíblia vai me dizer que a oração do justo muito efeito faz. Então, se eles orarem, jejuarem e o outro assumiu, não é a vontade de Deus? Claro. Por isso que a Bíblia diz, toda autoridade é composta por mim. Eu coloco e eu tiro. Vocês sabem o que a pessoa mais sofre nessa terra? É você querer que as coisas funcionem do jeito que você quer. Eu orei, então eu estou na frente do exército, do quartel, eu orei, eu estou com um grupo aqui orando, vai acontecer. Não é assim. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Aí a gente sofre menos. Agora, aquele que tudo tem que acontecer do jeito que ele quer, ou do jeito que ele pediu, ele vive decepcionado. A decepção dele é grande, é muito grande. Então nós temos que ter esse compromisso, que seja a vontade de Deus. Jesus, quando disse, retire de mim esse cálice, Pai, o Senhor pode. O Senhor pode. Se for possível, retire de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo? Ó Pai, o negócio aqui está complicado, está pesado demais, Pai. Vamos mudar o nosso plano. Mas na mesma hora, no mesmo segundo, ele disse, mas que seja feita a sua vontade. Na segunda vez ele foi lá de novo. A Bíblia diz em Lucas que ele chegou a suar sangue. Ele disse, já que não é possível, que seja feita a sua vontade. Então, é a necessidade de nós aprendermos a fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos. Vamos pedir coisas boas, vamos agradecer, vamos sonhar com um filho, né? Eu tenho um neto que foi para Portugal, a minha falecida esposa, ela tinha um orgulho do menino e tal, foi para Portugal para jogar futebol, chegou lá e ficou doente. E aí? Até agora Campinas está tentando descobrir a doença que deu nele. Nossa. E o futebol? Então eu vou ficar agora lamentando, mas pai, poxa vida, eu sonhei tanto que o meu neto... Não, eu orei tanto. Sabe o que ele falou para mim? É força de Deus, né? Falar, pai, se não for para mim jogar mais futebol, Deus tem coisas melhores para mim. Pronto. Conformou, andou no centro da vontade de Deus. Eu acho que, nesse ponto de vista que o senhor falou, assim, eu acho que a oração desse pessoal, eu acho que foi uma oração para fazer a minha vontade, não a de Deus. Né? Que seja feita a minha vontade. Seja feita a minha vontade. Deus, estou aqui orando, o senhor fazer a minha vontade. E a vontade é essa. Se não fizer, eu vou ficar. E aí eu lhe falo, houve ali uma ignorância política também, né? Porque era um povo que nunca tinha se envolvido com política. Eu vi muitos conhecidos que nunca se envolveram com política, nada, não sabem nem que partido, o que é partido, o que não é nada. De repente, estava na carreata, passeando de moto, com bandeira do Brasil amarrada no pescoço. Eu falei, gente, que é isso que está acontecendo? E é um povo que era ignorante politicamente, que foi, de uma certa forma, mudado, virou a mente, sabe? E queriam a força, tomar a força. Aí eu lembrei muito da época
do muro, da reconstrução do muro, quando Neemias ia lá. Nossa, na época da política, eu li muito sobre Neemias, inclusive. Quanta perseguição ele não teve, meu Deus do céu, ele tapava uma brecha, abria outra, e muitas das vezes sozinho, né? E vinha gente que ele nem conhecia para ajudá-lo. Então, assim, foi uma época que eu vi muita ignorância, porque é um povo que não é educado politicamente. Ele não é educado, então eu fiquei muito triste de ver, de uma certa forma, uma idolatria política, uma idolatria cristã. Porque eu fiquei muito triste de ver isso. Então, eu acho que a política ela tem que ser moderada e a religião ela tem que ser moderada. A gente tem que saber balancear as coisas, porque se eu pego um partido e eu brigo, eu mato, eu morro por aquele partido, de uma certa forma eu ocupei coisas dentro de mim com aquele partido e tirei o que era Cristo, por exemplo, sabe? E eu vi que parecia que ele ia ser, que o Jair Bolsonaro ia ser o salvador da pátria, que nem Jesus Cristo, ele entrou no jumentinho, ele não foi o salvador da pátria. Cristo não precisa do novo plano, de trazer de novo, não precisa disso. Se ele quiser, ele usa um ignorante. Se ele quiser, ele usa uma pessoa que andou errado, ele pode usar. Ele usa. E se ele não quiser, também ele não usa. Nós vamos ter que sofrer, vamos ter que passar por aquilo. E depois, porque a nossa terra realmente é celestial. De todos, é celestial. Então eu vi ali uma ignorância. E eu acho que é uma coisa também, quando a política aborda próximas eleições, né, quem vier aí para frente, nós deveríamos colocar na nossa escola 2 tipos de educação. Né, que não vem daqui, a gente tem que apresentar isso para o governador, para o deputado, para mais acima, né? Mas educação financeira, que uma pessoa desde criança aprender a mexer com dinheiro, ele vai ser próspero, educação financeira, e a outra, política. Deveria se estudar desde pequenininho o que é política, a importância de um voto, a importância de não se vender voto, a importância de não se vender, que você está vendendo o seu caráter. Sim, a importância de saber mesclar a minha religião com a minha política, porque não tem como eu separar. Imagina se eu arranco isso, eu separo. A minha fé é aqui e a minha política é aqui. Se a partir do momento que eu faço essa separação, eu vou ser dupla. E a Bíblia diz que nós temos que ser constantes. Nós não podemos ter uma vida dupla. Eu não posso ter 2 vidas. A gente tem que ser constante naquilo que a gente acredita. E a partir do momento que eu tenho fé naquilo, que eu tenho fé em Cristo, que eu acredito nos conceitos, aquilo tem que tomar conta de todas as áreas da minha vida. Inclusive a minha cidade, que eu moro, que hoje eu digo que eu sou cidadã bordamatense. Eu estou morando aqui, eu sou cidadã bordamatense. A minha cidade que eu moro hoje, eu tenho que fazer com que a minha essência seja propagada aqui. Porque a gente vê a Bíblia, Pedro, por exemplo, quando Jesus já foi Pedro, aonde ele passava, ele causava uma revolução no mundo espiritual. Você, por exemplo, como uma figura política, aonde você passar, você tem que causar uma revolução com a sua essência. A nossa essência é aquilo que nós exalamos, né? E eu acredito que Deus ainda vai levantar homens e mulheres, pessoas maravilhosas para governar. Eu acredito nisso. Independente se vai ser da mesma religião, da minha religião, da sua, independente, mas Deus vai levantar. Deus vai levantar. Eu acredito nisso. Uma coisa que você pontuou também, assim, da questão partidária, é uma coisa que a gente também não tem que ter. Acho que tem que ter uma bandeira partidária, sim, mas a gente tem que ver que não tem partido santo, todo partido tem gente boa. Sim. Como todo partido tem gente ruim. Sim. Não existe aquele partido, esse partido aqui está livre do mal, está livre, esse partido. Não existe. Tanto é que eu conheci, como eu já falei para você, eu nunca fui eleitor do PT. Eu fui filiado ao PFL, fui filiado no Democratas, depois que vi o PFL, fundamos o PV aqui na Borda, e depois eu vim junto com o Avante. Hoje a gente estava no Avante por enquanto. Mas eu conheci gente de dentro do PT que são pessoas excelentes. São pessoas cristãs, são pessoas católicas, são pessoas protestantes, que fazem um trabalho muito bom. E tem pessoas ruins também.
Sim. Como tem no PL, como tem no Democrata, agora como tem dentro das igrejas. Como tem dentro da igreja, como tem em todo lugar. A gente tem que saber dividir a pessoa do partido. Eu voto naquele partido. Então, se fulano, que é ladrão, que é sem vergonha, candidatar, eu voto nele, está errado. Infelizmente está errado. E infelizmente tem muita gente que segue essa linha. Né? Independente, não vê a pessoa, não vê o caráter, vê o partido e vai votar no partido. É isso que a gente tem que também abrir o olho do pessoal. Falar, gente, não vamos generalizar. A corrupção não está só dentro do PT, a corrupção não só está dentro do PL, é generalizado. A corrupção está dentro de cada coração. E decidiu ser corrupto. E lá dentro tem gente boa também, que está tentando, está trabalhando, está esforçando para que tire esse pessoa ruim daquele antro, daquele meio, que afaste um pouco, mas não é fácil. Nós vivemos no Brasil, o Brasil é um país continental, né? Por exemplo, você está contando sua história hoje, você veio lá do Maranhão, parou aqui na Borda, né? Que bom que você encontrou o Thiago, que está aí, vocês estão felizes agora, que legal. E está aqui em Borda da Mata trabalhando honestamente, batalhando. Agora com esse podcast, eu assisti junto o podcast com o doutor Silvio, nossa, desculpa, foi meu professor da quinta série de geografia, o doutor Silvio, excelente pessoa, excelente explicação que ele deu aqui, foi top. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é política. É a boa política, a gente está discutindo, a gente está ponderando, a gente está vendo os pontos, vendo o que a gente pode influenciar, o que a gente não pode. Essa é a boa política. A política não é só a eleição, não é só o partido, não é só o voto. Então a gente tem que exercer a política no dia a dia, a gente tem que exercer a política dentro da nossa casa. A gente tem que ser exemplo dentro da nossa casa. E é nisso que a gente tem que batalhar. Esse dentro da nossa casa é que Jesus deixou escrito, né? Olha que saiu da boca dele, né? Do homem prudente e do homem imprudente. O homem prudente, ele constrói a casa dele na rocha. E o imprudente, ele constrói na areia. Então, tudo está aqui. Tudo. Isso que você falou está aqui. Sim. Jesus disse, do homem prudente e o homem imprudente. Como que um homem constrói a casa? Um político constrói a sua casa na areia. Como é que ele vai ser um bom político, um bom administrador? Não tem jeito. Não vai. Não vai ser. Porque ele não está dando o exemplo. A Bíblia fala algo em Provérbios que dá até arrepio de falar. Ele começa dizendo assim, 7 coisas que aborrece Deus. 6, Deus abomina, quer dizer, Deus rejeita. A 7ª vai na alma do Deus. Aí você fica pesquisando lá, né? Mãos que matam, não sei o quê. Mas qual é a 7ª? Aquele que faz dissensão entre os irmãos. Aquele que tira o irmão que está no caminho da política, não vou nem dizer da igreja. Está no caminho certo, vai lá, o outro lá e tira ele e põe um outro partido lá atrás misturado, entendeu? E na igreja então nem se fala, Deus sabe quanto é difícil você trazer uma alma para a igreja. E aí vem um lá e faz aquele corpo, leva uma meia dúzia. Vai lá na alma de Deus. Vai lá, vai na alma de Deus. Por isso nós precisamos cuidar muito. Pensar muito na união e não na dissensão, né? O João disse para Jesus, Senhor, bem-vindo um aí que está falando aí do Evangelho aí, tal. Jesus falou, deixa vir. Quem não junta, espalha. Entende? Então é por aí que nós temos que raciocinar. Nós não podemos ser pastores, né? Porque uma igreja, para ela funcionar, a Bíblia nos ensina, está lá em Efésios, nós temos que ter essa mão aqui aberta. O profeta que faz isso aqui, ó. A igreja precisa ter esse profeta, ó. Precisa ter, o nome agora aqui, meu Deus, o máximo da... Oh, meu pai, espera aí que eu já vou me lembrar. O sacerdote, não, o que eles chamam aí, o apóstolo, que é o principal, que ele tem que fazer, ele faz isso aqui, né?
o profeta, eu, você, o mensageiro, o missionário, que é o dedo maior, que vai mais longe, o pastor e o mestre. Então, há necessidade de ter essa mão aqui dentro de uma igreja, seja ela qual for, seja qual for a denominação, nós precisamos ter essa mão. Mas tem uma igreja que não tem, só tem um lá que cuida de tudo, mas ele tem que ser, também ele tem que ser o principal, ele tem que saber fazer isso aqui. Tem que ter todos os dons. Todos os dons. Por isso que nós não podemos jogar fora os dons políticos, os dons eclesiásticos, os dons de você, Deus te deu um dom de você limpar uma igreja todos os dias, seja ela qual for, você vai lá e está limpando com dignidade, usando o dom. É o dom de Deus, com alegria. Agora você vai numa igreja ou vai numa política, você quer subir que nem um foguete, você quer cargo, as coisas complicam. As coisas complicam. E pior que às vezes sobe. Sobe, sim. Deus dá asa para ele. Só que quanto mais alto é a sua, mais alto é, maior a tua. É a queda. É a queda. Então é isso que a gente consegue entender, né? Mas eu sou a favor, sim, da política. Só que sem a pessoa ter cargo dentro da igreja. O senhor faz parte da Associação de Pastores, da Tesoureiro, né? É. Que é daqui. Tem quantos anos a Associação de Pastores aqui na cidade, no município? 4 anos. E tem quantos pastores? Muito pouco. Muito pouco. Nós temos aqui 22 igrejas, denominações diferentes. Parece mentira, né? Mas tem. Nós temos 5 igrejas filiadas, 5 pastores. Então a desunião já começa dentro do meio evangélico. Pensa que nós somos unidos, não. Que não é o meio evangélico, não é unido. Deveria ser, mas não é unido. Na política, por exemplo, o que o conselho deveria fazer? Tem um vereador? Tem um candidato a vereador? Então, chega no conselho grande, o nosso é muito pequenininho, não tem peso, mas um conselho grande, põe um só. Escolhe um vereador para defender as causas dos evangélicos. Não, uma igreja apresenta outra igreja apresenta o outro, divide tudo, no fim nenhum nem outro é eleito. E aí fica uma bancada evangélica, fica sem ter um representante evangélico lá. Hoje, nós temos o Querino. Mas o Querino, se os evangélicos fossem unidos, ele era o presidente da Câmara. Ele ia ter muito mais votos dos evangélicos. Mas entra outros evangélicos e reparte. Não pode ser assim. Tem que ser unido. É uma coisa o conselho. Eu me lembro, antes de formar o conselho, eu fui chamado, ia ter um café lá na igreja Assembleia de Deus Belém. Eu fui. Pensei que era uma outra coisa, mas era política. Politicagem. Mas eu também não fiquei revoltado com nada. Não me revolto com nada. Mas era o candidato, cara, que eu não vou citar nome aqui, nada. Ele começou em cada um de nós, cada pastor. Como era um café, foi tudo que é pastor. Porque o pastor também gosta de ver. Desculpa eu falar, mas é chegar no café. Não nego. Não nego. E aí, o que aconteceu? Ele começou a perguntar, você, pastor, o político ele é inteligente, ele sabia o nome de todo pastor. Você, o que você pediria para mim? O outro, o que você pediria? Ele chegou para mim. Você, pastor Mário, o que você pediria quando eu estiver eleito? Eu falei, eu não, mas um conselho ia chegar no senhor. Aí formou o conselho. É muito mais forte um conselho chegar de vocês lá do que eu sozinho. Sim, a força é outra. Entende? A representatividade é outra. Então, aí, olha só, um conselho de pastor se juntou para política.
né, para a política, para o que o senhor falou aqui. O conselho deve se juntar, escolher um e todos os evangélicos votar naquele como representante do povo evangélico. Porque, por exemplo, o que acontece no Poder Legislativo? Eles vão lá votar por alguma coisa. Se for alguma coisa que fere, né, então eles têm lá dentro voz. E sem uma voz. E isso é de todos os setores, né? Não só na bancada evangélica, mas outros tipos de bancada rural, sabe? A bancada. Cada um tem que levantar um e colocar lá dentro. Por isso que não tem como separar. Religião e política andam juntos. A gente vê, por exemplo, o nosso presidente, né? Que é o nosso presidente. Muitos evangélicos não falam o nosso presidente, eles não têm essa, né? Por causa da briga que teve. Mas o nosso presidente, ele declarou a religião dele. E quando ele declarou, teve polêmica, né? Qual era a religião dele. Ai, tá vendo como que os crentes votam numa pessoa desse jeito e tudo e tal, né? Ele declarou. Então a gente vê que ainda hoje existe essa discriminação religiosa. Além da discriminação religiosa, de eu não aceitar um político ser de uma religião diferente da minha e também não levantar alguém dentro da minha religião. Por quê? Porque que alguém contrário à minha opinião assumiu? Porque eu não levantei ninguém. Eu não me juntei com ninguém. Por isso, como que eu vou querer que os meus ideais estejam lá se eu não fui politicamente correta na minha votação e nem levantei ninguém? Porque aqui nós temos 22 igrejas. 22 igrejas dá mais de 1.000 pessoas. Não dá? Dá. Tranquilo. Se 22 igrejas se juntassem e falassem assim, vamos pegar, por exemplo, o Jefferson. O Jefferson, nós vamos eleger ele. Elege assim, ó. Só que falta desunião, falta uma educação política, uma educação religiosa, porque tem muita gente que está dentro da religião e não sabe o que defende aquela religião, não conhece. Fazendo um ponto e vírgula nesse assunto, a gente não pode esquecer também que existe bons políticos também que não têm religião. Que se declaram ateus, se declaram, né, não têm religião, não é cristão. Existe bons políticos. O próprio Dr. Silvio se declara ateu, é um comunista ateu, é uma excelente pessoa, tem uma visão, uma coisa, é dedicado, prestativo, que você vai atrás dele para pedir algum auxílio lá, está de porta aberta, atende. Ele está falando uma coisa que eu fui lá na Bíblia, José de Arimateia. José de Arimateia, ele não se declarou seguidor de Cristo, né? Mas foi o que pegou o corpo de Cristo, né? Que limpou, que botou um unguento suave, preparou, né? Mas José de Arimateia, inclusive é uma dúvida, pastor. Eu estava lendo esses dias, em que momento José de Arimateia foi amigo de Cristo? Fugindo um pouquinho, porque ele apareceu como, assim, ele foi pegar o corpo, pediu para sepultar lá no túmulo dele. Ele cedeu o túmulo. Sim, mas em que momento? Mas a Bíblia não relata o histórico dele. Né, de José de Arimateia. Eu já procurei também. A Bíblia não diz. Então, eu acredito que ele não foi seguidor de Cristo. Não, eu acredito também. Mas foi usado. Ele era um político. Ele era um político. Entendeu? Mas não é Deus que resolve? Foi lá pegar ele, foi buscar ele. Por isso que a Bíblia diz, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É assim que Deus age. E é assim que nós temos que aprender. E são ensinamentos maravilhosos. E o homem carnal, ele não vai entender o espiritual. É difícil o homem carnal entender o espiritual. Então nós precisamos o quê? Uma coisa eu posso dizer para vocês. Se você trabalhar, seja na política, seja no pastor, seja uma ovelha, seja um pedreiro, você com amor, você vence. Não tem barreira que vai te segurar. Mas não tendo amor, temor a Deus, é o que acontece com muita gente. Aí a pessoa só olha, às vezes, até só o político. Mas tem o outro lado, tem o lado meu também, que é complicado. É complicado. Olha quanto não foi a esses pastores lá na Secretaria de Educação, lá, o que eles andaram aprontando lá? Ficou mal para os pastores, mal para os evangélicos. Às vezes a pessoa chega e pergunta para a gente e não tem nem resposta. A resposta que dizer é que
que o homem é pecador, o maldito homem que confia no homem. Só isso que a gente pode responder, não pode responder muita coisa. Mas que já afasta as pessoas, afasta. E afasta muito. Nós precisamos ser o exemplo. Por exemplo, acho que foi um dos casamentos mais velhos da Borda, né? Eu tenho 76 anos. E ela tem 66. Mas que jeito que nós casamos? Do jeito que diz aqui, ó. Na Bíblia. Você pensa que eu era viúvo, e tem gente que perguntou, pastor, cadê a sua mulher? Você já trouxe ela para casa? Quando eu estava anunciando o casamento. Então as pessoas ainda não conseguem entender. Não, é como se fosse virgem. Deus aprova o casamento, mas como de viúvos. Ele aprova mesmo. O viúvo deve casar. Mas debaixo dos critérios dele, das ordenâncias dele. Quando você faz isso, que Deus te abençoa e você vai até o fim obedecendo ele, como que pode dar errado um casamento? Não tem jeito de dar errado. Não tem jeito. É verdade. E assim é em tudo. Em tudo. Em todas as áreas, principalmente em todas as áreas. Em todas as áreas. Há necessidade da obediência a Deus, do temor a Deus. Eu não sei de quem é a frase, mas eu ouvi. A política, quando você tem o dom da política, você tem que ter o dom de servir. E a mesma coisa na religião. Na religião, você tem que ter o dom de servir, porque você tem que estar disposto a se entregar para que o benefício chegue lá no seu irmão, chegue lá no seu cidadão, que você está responsável por ele. Né? Tem um juramento que o político faz quando ele assume o cargo? Tem, o prefeito faz um juramento de obedecer às leis, na Câmara na hora da posse, os vereadores fazem um juramento, todos têm. E esse juramento ele tem alguma coisa, Não sei as palavras certas do juramento, mas na nossa lei orgânica, se não me engano, tem as diretrizes do juramento. Seria uma frase que eu acho que deveria ter no juramento de todo político, eu vou servir ao próximo. Mas junto com o que diz o mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. Porque tu não vai pegar uma faca e te enfiar, vai? Não vai. Porque tu sabe que vai doer, vai sangrar e tu pode morrer. Sim. Então o que tu não faz para você não vai fazer pro próximo. Né? Então eu acho que o político deveria incluir alguns... Nos Estados Unidos, a Constituição americana é baseada na Bíblia. E existem versículos da Constituição americana. E eles seguem a Bíblia. Se você vê a família tradicional lá, eles honram a família tradicional. O homem, quando ele trai a mulher, ele sofre consequências do Estado mesmo. Tipo, tem coisas que ele não consegue tirar, porque houve um problema com a família. E tem vistos, tem coisas que ele é impedido. Então, que é restrito porque eles honram muito a Bíblia. Lá nos Estados Unidos, eles honram muito. Então, existe estados, acho que é tipo uma lei orgânica também, município, que todo juramento é com a mão em cima da Bíblia. Lá. E é assim. Então, eu acho bem legal. Eu acho que o Brasil deveria adotar, mas como nós adotamos como um país lá, que eles determinam um país cristão, né? Não é isso? Eu acho que é os Estados Unidos. O Brasil não é lá, então eu acho que por isso não pode. Os Estados Unidos, o pouco que eu sei é que a legislação deles tem a legislação central, que é dos Estados Unidos, mas a autonomia estadual lá é muito grande, né? Até porque tem alguns estados que tem pena de morte, outros não, tem alguma coisa. Então a legislação estadual é diferente. Então o ente federado lá é diferente do nosso aqui. Então o nosso aqui é a República Federativa, então a gente vem de cima para baixo. Certo. Lá não, lá eles foram construindo os estados foram juntando e foram pactuando essa junção. Né? Então é um pouquinho diferente do pouco que eu sei. Mas essa de ter essa sanção já mais rigorosa, com base na doutrina mesmo, da Bíblia, essas coisas, eu não sabia, não. Eles são bem rigorosos nesse quesito. Jefferson, a gente já está quase chegando no finalzinho, eu não sei como que está saindo o áudio, hoje me deu uma agonia, porque as outras vezes foi gravada, e aí, gravada eu sabia se o áudio estava bom, se não estava, e é que eu estou bem perdida, né? Não, o pessoal aqui que me falou que tá legal, teve uma hora que caiu, mas voltou e tá legal, tá legal. Então, não sei como é que tá o áudio aí. Eu não estou acompanhando pergunta,
não estou acompanhando, deve ter no meu WhatsApp, gente mandando. Gente, eu estou sem meu celular aqui. Qualquer coisa também, depois, se não der tempo de responder, você manda, a gente vai responder. Qualquer coisa, eu sou bem enxerida. Eu vou, se for pro Jefferson, eu vou lá no gabinete lá, faço um videozinho, entro lá e vou, que o negócio aqui. Lá é porta qualquer aberta. coisa, se for no pastor, vou lá também. Lá é porta aberta. Lá então, eu não sei porque tá. Dá uma olhadinha aí, Lucas, vê como é que tá aí. Como é que tá aí? Eu tô com meus assistentes aqui. Tá, beleza? Deu uma caidinha ainda agora e voltou, né? Não, esse não, só o meu. Só o teu, né? Esse aqui tá de pé desde o começo. Tá, né? Então, show. Então, é isso. Quero fazer uma pergunta um pouco mais restrito para a prefeitura, né? Lá dentro da prefeitura, nós temos, em média, quantos funcionários? Assim, dentro, que eu digo em cargos, não em cargos menores, mas em cargos diretores, órgão de... Lá são, no total, são quase 600 funcionários na prefeitura. A prefeitura é o maior empregador do município. Teve um concurso agora, o pessoal está tomando posse do concurso, o pessoal está contratado, está saindo, então está tendo uma coisa. Do primeiro escalão são o chefe de gabinete, né, são 3 assessores jurídicos lá junto com a gente, mais a procuradora que passou no concurso agora, 4. Tem o chefe da administração, que é a nossa senhora, a Michele, cabeça minha tá difícil. Tem o chefe de administração que é a Michele, tem o chefe de governo e tá lá na tesouraria que é o André, tem a Glaucia, secretária de Educação, tem a Rita, secretária de Obras, a secretária de Saúde é uma nova secretária de Saúde, mais uma mulher, Maísa. Uma Maísa, a doutora Maísa, excelente, vai fazer um trabalho excelente. Quem mais? Aí a gente criou alguns departamentos que a gente dividiu, departamento Agricultura e Meio Ambiente, mais uma mulher, Mariana, ela é técnica ambiental. Temos o departamento de Trânsito e Segurança Pública e mais um outro órgão lá que é o Cristiano Verne. Indústria e Comércio, outra mulher que é a Keila. Tô gostando de ver, a mulherada tá, tô gostando de ver. A Thaís, minha esposa, lá fica um ciúme louco, eu tô no meio da mulherada lá. Eu acho que 70% do primeiro escalão são mulheres. Tá. 70%. Então, assim, nós falamos de política, de fé, né? E a fé traz esperança, a esperança traz um mix de sentimentos, né? Como a gente falou, Jesus entrou naquela cidadezinha ali, mexeu com o sentimento das pessoas e a política mexe com o sentimento das pessoas. Então a gente está vendo aí uma prefeitura que está havendo uma renovação de pessoas entrando, pessoas saindo, mulheres entrando, né? Isso me alegra porque ser homem é legal, né? Mas eu digo que tem dois tipos de pessoas no mundo, as mulheres e os filhos delas. Né? São dois tipos de pessoas, as mulheres e os filhos dela. O mundo é feito assim. E aí o que eu quero dizer com isso? Esses cidadãos, né, bordamatenses, que estão debaixo dessa administração, baseado na fé, na religião que nós falamos aqui, eu queria que tu olhasse para cá, ou para cá, vai dar no mesmo, né? E falasse para o cidadão bordamatense como que está hoje, assim, dentro da religião, dentro da fé, dentro do que eles podem acreditar daqui para frente, como que a prefeitura encara, que eu não vou nem dizer porque mudou agora, né? Então nós já estamos no fim de uma gestão, né? Já estamos na porta de uma gestão para iniciar outra gestão ou a mesma gestão. O que tu falaria hoje na fé, né? Se tu pudesse usar uma palavra, ou pudesse falar para a população diretamente como representante administrativo, representante político, aonde a Borda vai chegar, o que essa gestão sonha para a Borda, e englobando não só isso, mas englobando também a fé, né, gente? Vamos... Sim, eu acho que aqui, ó. Não é uma palavra só, acho que vai ser uma dissertação, né? Porque é bastante coisa. Mas graças a Deus a administração de 2022-2024, ela é pautada no trabalho, no compromisso, na honestidade e pautada nesses 3 pilares, a gente quer buscar uma infraestrutura, não só no plano social, mas no plano social, no plano econômico, no plano educacional, saúde principalmente, é uma batalha nossa árdua. Às vezes a gente recebe muita crítica de saúde, mas
a gente não tem tempo de parar e explicar para o pessoal que não depende só de borda, depende muito do governo do estado, depende da União. Então são coisas que a gente está amarrado, mas que a gente está batalhando e está buscando o melhor para o nosso povo. Uma coisa que Borda da Mata depende e que a gente está batalhando para isso, a gente depende só do fundo de participação. Né? Nossa arrecadação de imposto, aquele dinheiro nosso que gira aqui dentro da Borda, que para na prefeitura para a gente investir, é muito pouco ainda. Então a gente está batalhando para trazer uma infraestrutura industrial para a Borda, a gente está buscando boas parcerias com, por exemplo, a gente está atrás de Extremo, o Extremo nos abriu as portas para ensinar o caminho das pedras, a Keila lá está fazendo um trabalho excelente, então a gente está com esse foco. E vindo mais recurso, a gente consegue melhorar cada vez mais. Apostila nas escolas, remédio na farmácia, médico bom, competente, que é um problema nosso muito sério, que o pessoal não conhece, é a questão de médico aqui. O médico bom não para no município por causa de salário. E o nosso salário é travado no salário do prefeito. Aí a gente, como que nós vamos aumentar o salário do prefeito e a gente não aumenta o salário de todo funcionalismo, que é injusto? A gente pensa assim, essa administração pensa assim. Nós temos que dar um salário digno a todos. Então essa administração começou a estruturar também o próprio funcionalismo. A gente reconheceu o plano de crescimento nossa, fugiu o nome. Nós valorizamos o funcionário, o professor está ganhando um salário digno, vamos terminando de nomear todo mundo, vai equiparar o salário ao piso nacional, enfermagem, mesma coisa, ganhar o piso nacional. A gente vai melhorar a vida daquele cara, tem muita gente que não conhece, mas tem funcionário na prefeitura, lá no pátio, lá, que tinha R$400 por mês, porque fez consignado, ganha salário mínimo, consignado come, R$400 no preço para pagar aluguel, fazer um mercado e pagar luz e água. Como é que vive? É triste. Então a gente está trabalhando para geral. Então a gente vai estruturar a casa, a gente teve um trabalho muito forte de reconstruir, que perdeu muita coisa nos últimos anos, a gente reconstruiu muita coisa, está trabalhando para isso, buscando recursos, investindo, e o que vocês podem contar com essa administração, com o Afonso, com o Celinho, lá, coisa, é que o compromisso, o trabalho e a honestidade é 100%, sempre vão estar lá. E como o pessoal já nos procura, lá é sempre porta aberta. Nós nunca vamos deixar de atender ninguém, nós nunca vamos deixar de dar explicação a ninguém que nos buscar a explicação. Então, nosso compromisso primeiro é com a verdade lá e honrar esses 3 pilares que a gente nos comprometemos a realizar. Muito bem. O Jefferson, eu não gosto de falar as coisas por trás e pela frente. Eu gosto de falar na frente, tá? Eu acho que o Thiago até diz assim, ontem perguntaram assim, você e o Thiago briga? Aí o Thiago disse, não, ela me olha e cala. É bem isso. Mas eu gosto de falar, né, cara a cara. Eu acredito que vocês sempre vão ver aí eu brigando, que eu brigo mesmo, eu falo mesmo, tem que ser dito, eu digo mesmo. Nessa administração, agora você, Jefferson, não mais como chefe de gabinete, mas Jefferson, se você pudesse mudar alguma coisa como cidadão, você mudaria alguma coisa? Mudar não, acho que melhoraria alguma coisa. Alguns pontos. Alguns pontos a gente melhoraria. Porque não tem perfeição. Né? A gente sempre luta para buscar, mas não existe perfeição. Então a gente mudaria alguns pontos que a gente enfrentaria, por exemplo, na questão de infraestrutura. A gente acho que ainda poderia ter começado lá atrás um pouquinho. A gente atrasou na questão da até porque agora vai aparecer campanha política. Sim. Tudo que for feito daqui pra frente é campanha política. E inclusive os vídeos de vocês, nossa, que coisa linda. O Thiago fala que é minissérie da Globo. Teve até o comentário, um cunhado meu estava na festa lá e fez o vídeo institucional da festa, né? E teve uma mulher que falou perto dele lá e pegou e falou assim, nossa, eu não aguento mais ver esse vídeo desse tamanho. Aí ele me contando, tinha uma senhorinha do lado e falou assim, que bom tá desse tamanho, sinal que tá fazendo. Né? O problema é que é só um curtinho, ali não fez nada. Mas eu queria fazer uma correção, já que a gente vai finalizar, coitado, pastor, eu nem deixei ele sair para ir pro culto de ensino. Só tá fazendo. Já, graças a Deus, pastor, que deu tudo certo. Só uma coisa, tem um vídeo, eu quero fazer uma ressalva, porque eu sei que o Afonso vai assistir ou você vai passar isso para ele.
Tem um vídeo que cortaram uma parte e me mandaram do Afonso falando: a minha administração, somos todos nascidos e crescidos na borda. O Afonso não é da borda. Editor. O Afonso é da borda, sim. Não, ele veio pra borda, mas ele não é da borda. Não, é sim. Ele foi embora. O Afonso veio de Mogi Guaçu. Não, ele cresceu lá. Ele cresceu lá, mas né? ele nasceu aqui, Ah, foi embora eu pra sei. lá e tinha 6 anos. Aí me mandaram, escuta só, deixa eu terminar meu raciocínio. Me mandaram e falaram assim: ó, arruma as malas, pega o Guanabara e vem. Aí eu falei: Jesus, o que é isso? Aí falaram assim: ó, isso é xenofobia. Você é nordestina, você tá, de uma certa forma, falando que pensa que eu sou muito autêntica. Eu não vi esse vídeo, manda pra mim ver. Depois eu vou te mandar. E ele fala isso e é muito claro. A pessoa até botou no finalzinho a música: pega o Guanabara e vem, que foi me embora. Então foi muito engraçado. Mas... A Keila, que é do setor indústria comercial, não é natural da borda. E aí eu achei engraçado, mas eu acho bom trazer essa ressalva, porque eu não tive a oportunidade de falar, né? E eu não acho legal. Não, mas isso mas aí eu ainda mais do Afonso ainda, nossa. É só ressaltar para quando falar, porque assim, a borda ela é um coração de mãe. Eu conheço várias pessoas daqui, né, de várias religiões, de vários locais. Eu falei que isso no palco aqui. da festa. Todos bem-vindos, que o nosso o coração Borda Matense é muito grande. É o a gente coração recebe de todo mãe. mundo, eu falei isso no palco. Inclusive eu quero receber até, como é o nome daquele certificado que recebe? Cidadão. Tem que receber isso aí, gente, pelo amor de Deus. Eles não querem dar, então estão meio barrando aqui. Mas vai ganhar. Não, mas escuta. Título de cidadão. Título de cidadão, mas focando aqui na administração, para a gente já dar um fechamento aqui nessa pauta, eu acredito que tudo que se coloca fé dá certo. Sim. Tudo que se coloca fé. Nós falamos muito de Cristo, o pastor falou lindamente, usou os versículos certo e tudo, e trouxe a administração, pegou as passagens bíblicas e mostrou, né, o ponto de vista dele sobre política, sobre religião, e a toda pessoa, cristão, que cristão engloba todas as denominações, todas as religiões, todos os cristãos devem estudar, ler e ser participativo. Uma pessoa omisso à política, omisso ao seu voto, ele também, de uma certa forma, é omisso à fé, porque a religião é o que? É um conjunto de crenças. Então, a partir do momento que a pessoa não acredita naquilo, não descarregou, né? Isso. Eu avisei que ela não luta por aquilo que ela acredita, ela se torna uma pessoa omissa. E a Bíblia, ela nos relata sobre isso, sobre a pessoa, ela não fazer, eu não sei qual a palavra certa que está na Bíblia, pastor, você vai me corrigir, mas a pessoa que toma determinada atitude, as coxas, relaxadamente, não sei. Relaxadamente. Ela vai contra os conceitos bíblicos. Então, a partir do momento que uma pessoa que é cristã, ela pega e mantém o seu voto, dá o seu voto relaxadamente, a partir deste momento, essa pessoa ela deixou de ser cristã. Porque o seu voto é fundamental para a construção de uma sociedade. Então, a partir desse momento, ela deixou de ser cristã, deixou de cumprir uma lei, né? O pessoal está dizendo que caiu, né? Caiu para ele no Facebook. Caiu e me puxaram a orelha aqui, para falar do Afonso e dos cargos comissionados. O Afonso nasceu nos Parides, né? Foi embora. Com 18 anos veio jogar bola e a Dolores fisgou ele. Aí a Dolores não deixou ele voltar mais. Casou, aquele Thiago que fisgou. Inclusive a Borda teve prefeito que não é da cidade, né? O Edmundo é de Varginha, então, ele veio morar na Borda. Não tem como, né? E um dos melhores prefeitos. O Borda Matense não pode agir dessa maneira, né? Não, mas eu acho que foi uma má edição. Eles editaram errado. Saiu. Mas você me manda que eu vou ver. Tá. E outra coisa que me puxaram a orelha aqui também é a questão dos cargos comissionados. E falaram aqui na região, eles sempre procuram a média de cargos comissionados, chega até 30%. Na Borda não chega a 5% dos cargos comissionados, que esses cargos de escalão, coisa, com o número de concursados e contratados na Borda para esse serviço. Chega a quanto aqui? Não chega a 5%. Sério? Graças a Deus. Agora vamos... Isso aí está falando dos cargos comissionados. Comissionados, primeiro escalão. Tá. Em média, a lei às vezes 30%, permite até 30%. E aqui é 5%, é bem abaixo. A lei permite até 30%. Aqui nós temos 5%.
É bom, como se a gente trabalha mais, tem mais coisas, mas também a gente consegue, por exemplo, Pode abrir o chefe da administração, para continuar. o chefe da administração consegue mais gerenciar melhor também, né? Isso é mais fácil. Não fica também, aí não gira cabide de emprego. Às vezes é muito erro, vão com esse aqui que me ajudou na campanha, vão pôr e esquece de pegar aquela pessoa técnica, aquela pessoa que vai ajudar, que vai contribuir e se compromete com o povo. Né? Então é bom. Ô, pastor, em relação, nós já estamos fechando, agora eu vou dar um fechamento aqui para depois a gente fechar total. Que o podcast chegou a isso, né? Deixa eu botar para cá. Ó, Lucas. O podcast chegou a isso, é tudo à vontade, tudo ao vivo. Excelente. É excelente porque, sabe, eu gosto dessa transparência, eu gosto dessa conversa e o povo tá vendo na íntegra, sem corte, sem nada, porque ele tá vendo que o Jefferson tossiu agora, ele tossiu mesmo, entendeu? Não foi cortado. Eu então... eu acordei tossindo hoje, falei, nossa, só falta agora, porque a gente desmarcou sábado, desmarcou segunda para dar certo hoje, eu fico doido. Tá certo. E vou falar mais também, né? Eu sou meio debochado, sabe? E deu pra ver também que eu tô sem incidente aqui porque eu engoli ele, viu? É verdade. Não sei, me perdoa aí. Eu não tinha visto. Mas olha, o podcast é isso. É para trazer, eu acredito que desse ano agora, vamos finalizar um ciclo, vai começar o ano eleitoral. Eu quero mostrar para o povo, estou começando, me ofereceram assim, compra tantos seguidores, 5.000 seguidores, eu não vou comprar seguidores, nem que eu tenha 6 seguidores, eu quero ter 6 seguidores reais, eu quero pessoas reais, por quê? Porque eu quero trabalhar com clareza, eu quero que os assuntos aqui cheguem onde tem que chegar. Transparência. A semente está plantada, agora vai germinar. E aí é isso, assim, e vai chegar um momento que eu vou, às vezes eu vou bater de frente, mas não é que eu não goste, eu comento aqui em casa, eu não tenho nada contra o Afonso, acho ele uma pessoa maravilhosa. Tenho algumas coisas que eu não concordo dele como político, não dele como pessoa. Não tenho nada contra o Celinho. Tem algumas coisas que eu discordei com ele, questão política, mas como pessoa, inclusive, gosto do Celinho. Mas isso faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Lá da legislação, dos vereadores, ainda vão ouvir muito meu nome, porque lá eu não gosto. Eu sou bem clara, não gosto da equipe que está lá. Salva um, salva um. Só, que é o que eu ainda acho assim, sabe? Mas não gosto porque eu achei que foram omisso demais, eu achei que deixou muito a desejar, falta transparência, falta ter vontade de simplificar as coisas, de conversar com o cidadão, aí fala assim, porque esse projeto já foi aprovado, porque aquele já foi, mas aonde, cadê, quem falou, como que foi a votação, quem estava lá, cadê o povo, mas está colado lá no mural. Jefferson, você acha que o cidadão bordamatense vai sair da sua casa para ir lá na Câmara ler o que está no mural? Tem tempo. Claro que não vai. Então, essas coisas que eu acho que vão ouvir eu bater. O podcast é para isso, eu vou falar. Se houve alguma coisa errada lá na saúde, eu vou lá, eu vou bater de frente. Primeiro eu vou ver a lei, o que aconteceu, como foi, para me jogar a informação correta. Isso que eu ia te fazer uma sugestão. Porque conselho a gente não dá. A gente, antes de coisar, a gente vê os dois lados. Estudar. Eu aprendi isso, a gente sempre ouviu falar, mas eu aprendi isso na prática. Quando um cliente chegou no meu escritório, contou uma história para mim, vamos resolver isso, aconteceu isso. Ele falou, você me autoriza a falar com a outra parte? Não autorizo. Aí fui lá, conversei com a outra parte, era uma história diferente. E foi um dos meus primeiros casos, eu tinha recém-formado. Era uma questão de servidão de passagem lá na roça, lá perto do certo. E era simples, era só conversar. Mas era brigado, um inventou uma história, essa história difundiu. Resolvemos o imbróglio sem precisar levar na justiça, sem precisar judicializar. Né? Então, a gente tem, às vezes, para conciliar, para a gente levar a verdade, a gente tem que escutar os dois lados. Sem dúvida. Né? Isso aí. Então, isso é só uma sugestão para a gente fazer e eu tenho que cobrar mesmo. Mas eu estou no meu direito. Lógico. Eu falo que aquela prefeitura e a Câmara existe porque existe cidadão. Imagina se a cidade não tivesse ninguém, quem que ia manter aquilo? Então é isso, é bem isso. E a gente dividir. Cobrar não é jogar pedra. Não é perseguir. Não é perseguir. Cobrar não é jogar pedra, não é perseguir. Isso mesmo. A gente já vai pro pastor. Lucas, dá uma olhadinha aqui para mim, sobe a abazinha. Alguém tiver alguma coisa para perguntar, porque a gente já está finalizando, nós vamos fechar aqui.
Eu quero que você não tenha medo, não tenha vergonha. Coloca aí a sua pergunta. Se tiver no meu WhatsApp, eu vou depois procurar o Jefferson, o pastor, eu vou estar respondendo. Mas eu gostaria que você perguntasse, né? Que esclarecesse aí certinho, tá? Que mandasse aí sua pergunta, que rapidinho que nós vamos encerrar, tá? E qualquer coisa depois eu mando pro Jefferson ou mando pro pastor, né? Pra gente estar respondendo aí, tá bom? Pastor, o senhor tem um conselho de pastores aqui. Como que o conselho hoje, qual é a estratégia do conselho hoje para incluir a religião na política? Olha, no momento não existe nenhuma. A estratégia do Conselho de Pastor ele tem girado. É que nós somos muito pouquinho, né? Muito poucas igrejas. Mas nós estamos ainda engatinhando, porque hoje nós trabalhamos na Marcha para Jesus e no culto da Bíblia, na Praça da Bíblia, ali, comemoração, a data da Bíblia, e no dia do Evangelho, que nós temos esse dia que foi nos dado já faz tempo, já pela Prefeitura, nós temos o dia do Evangelho. É isso que nós trabalhamos, mas é muito pouco, nós tínhamos que estar trabalhando em outras áreas. Fizeram uma pergunta aqui, viu? Jairo do Nascimento, boa noite, qual a borda do futuro? Pode continuar, pastor. Já a gente responde essa aí. Quem perguntou, Jairo? É o Jairo Nascimento. Jairo Nascimento. Um conselho, não, Jairo Fernandes. Tem muito trabalho para frente. Então, primeira olhar das coisas, da situação é aquela igreja que passou a fazer parte do conselho, ela tem que deixar o pastor responsável por cada denominação, que foi filiado, aceitou o conselho, ela tem que dar um tempo bom também para o conselho. Porque o pastor parece que não, ele trabalha muito. Você sabe disso. O pastor trabalha muito. Mas ele tem que ter um tempo, porque ali também é o reino de Deus. E quando ele estiver ali, ele esquecer da igreja dele, da denominação dele. E sim trabalhar em conjunto com os projeto social. Tem um monte de coisas que o Os pastores já foram na prefeitura levar projetos, incluir isso, tipo, tem o dia da Bíblia, se pode fazer uma passeata, pode fazer eventos. Nós estamos lá pedindo permissão, e nunca foi negado também não. É que nós estamos, da pandemia para cá, as coisas pioraram, ainda teve chegamos a ter 9 igrejas. Hoje nós estamos com 5 igrejas. É muito pouco igreja. Nós temos igrejas grandes, tradicionais, né? Na Borda, que é a presbiteriana, sim. Mas eles não aceitam, né? E a gente tem que obedecer, a gente tem que acatar. Sim. Tem outras igrejas que não é tão tradicional como é a presbiteriana, mas que vem a direção já de fora da sede, que não aceita, e o pastor precisa obedecer, e nós temos que obedecer. Então o conselho é um desafio que está aí. É um grande desafio. Na verdade está no começo, né? Assim, tem tempo que já tem, porém em trabalho está ainda muito engatinhando. Tem muito trabalho que dá para fazer, que é a meta do conselho de pastores. Né? Mas precisa amadurecer também aquilo que eu falei. O pastor saber desvincular uma parte do conselho. Sim, isso. Ou diz, não puxar só a sardinha para um... Porque o conselho também é um tipo de política, né? Sim. O conselho é um tipo de política, é um conselho pastoral. Então, muito bom saber que existe o conselho na Borda, para aquelas pessoas que não sabiam, né? Nós temos o conselho de pastores na Borda, né? E que é um conselho que também pode estar aí na prefeitura. Vamos começar agora a fazer uma vez por mês, tipo de uma pregação de louvor. Já foi cedido para nós lá o coreto. Nós vamos começar a fazer acho que um sábado por mês. Muito bom. Trazer mais alma, pregar a palavra, louvar. É a função. O conselho tem que expandir. A pergunta qual que é a pergunta, Lucas? Jairo Fernandes perguntou qual a borda para o futuro? Qual a borda do futuro? Para
você? Então, a borda do futuro que a gente quer é essa borda independente, né? A gente está buscando uma infraestrutura para criar esse parque nosso industrial, para termos, o município termos alguns imóveis a ceder, tanto para os nossos empresários que precisam de locais como barracão, precisam de locais para instalar suas indústrias, que hoje estão misturadas no meio da cidade, e também na infraestrutura social. O Afonso conseguiu decretar agora essa semana o nosso loteamento Bom Pastor. Eu até esqueci de falar isso. Esse loteamento Bom Pastor serão 50 lotes que vão ser distribuídos para o município através de um programa social, que a gente vai buscar um apoio junto com a Caixa, né, para a gente distribuir esse lote e também a infraestrutura com a Caixa para poder construir, já ter sua casa, né? E colocamos o nome de Bom Pastor, até tinha esquecido. Já foi decretado, já está lá no cartório de registro de imóveis, já está registrando as matrículas dos lotes. Assim que tiver as matrículas dos lotes, já vai para a Câmara aprovar, porque a Câmara tem que aprovar esse projeto de cessão. Né? E também essa que vai para a Câmara também, a hora que a gente conseguir esses imóveis para as indústrias, que a Prefeitura também vai ceder a concessão desses imóveis, né, por um prazo de 30 anos para montar as indústrias, tudo, vai passar para a Câmara também. Então, a borda do futuro é essa, é pensando, andar com as próprias pernas, não esquecendo do social e investindo na educação, na saúde, no bem-estar em geral. E na religião, né? De um modo geral. A religião, assim, nós, como cidadãos, né, como religiosos, nós temos que investir. Né? E o apoio sempre. Isso aí é incondicional. A hora que eu já falei para o pastor, já falei que o gabinete lá, eu nunca vi o gabinete porta aberta como é o do prefeito Afonso. Se ele não está lá, eu estou. Se não está o Célio, alguém dos três está lá para atender, conversar e estamos disponíveis a dialogar. É isso aí. E que eu possa levar também a ideia, né, de o próximo mandato, né, se for o que está ou o próximo que vai entrar, que quando eles forem assumir, que possam chamar todas as religiões. Sim, né, sim. Que possam receber a bênção, né, que possam estar lá todos os representantes para que não haja favoritismo de nenhum lado, né, para que todo mundo se sinta livre, né, porque a borda a gente tem que ver que o cidadão bordamatense que nasceu aqui, hoje ele já cresceu, e está vindo muita gente nova para cá, tem muita gente de fora vindo para cá, e aí está crescendo muito, então tem gente com muita cabeça diferente, tem muita gente vindo, a borda está crescendo, né? Está em expansão. Aqui, quem não sai da borda não tem ideia, porque é o Distrito do Servo hoje. O Distrito do Servo hoje é um polo de malharias e confecções fora de série. Faz tempo que eu não. O Distrito do Servo hoje pode juntar Senador José Bento e Toques do Mogi, não dá o Distrito do Servo hoje. E é um distrito também que essa administração tem foco e vai criar mais infraestrutura lá. Pode ter certeza. A gente está levando e a gente vai levar mais. Né? Trabalhando com não só o Distrito do Servo, como o Distrito do Sertãozinho também, mas o Distrito do Servo é um destaque fenomenal na questão. Então, gente, é isso. Né? Que horas são? Tô fora. 8h16. Nossa, nós conversamos muito. O papo tá bom. O papo tá bom. Então é isso, né? Foi o primeiro ao vivo que nós estamos fazendo. Vamos estar equipando, que eu falei assim, é o primeiro para ver o que vai dar, né? E a gente tá... tudo tem o começo. Tudo tem o começo. Então, a hora que deixar o rosto mais bonito, né? Tem que Nós estamos... Pode tiver maquiagem, Bom, maquiador, né? Nós estamos equipando, vamos fazer estúdio, vamos fazer várias outras coisas, né? E aí vai ficar bem legal, sabe? Nossa ideia é bem legal e trazer uma transparência também para o povo. Né? E é isso, eu agradeço muito por vocês terem vindo aqui, por essa conversa, né? Que foi bem legal, bem descontraído, pelo esclarecimento, porque trouxe esclarecimento para mim, trouxe para quem vai assistir, quem não assistiu hoje vai assistir amanhã, e assim vai, o pastor também trouxe a palavra de Deus pra gente, que é importante. Sim. E é isso, política e religião não tem como separar a gente, né? Sabendo moderar, juntos, né? Andam juntos. E eu agradeço muito quem assistiu, agradeço muito a presença deles. E se você puder, compartilha, manda aí para todo mundo estar assistindo. Segue lá a página no YouTube, segue também no Instagram e tem também Facebook. E quem ficou com vergonha de perguntas, por que o povo aqui tem tanta vergonha, né? Manda, que aí depois eu mando pro Jefferson, mando pro pastor e eles estão disponíveis.
É isso aí, eu agradeço muito, desembucha mesmo, não vamos ficar embuchado, faz mal para a digestão, faz mal para o coração, faz mal para tudo ficar embuchado. Então vamos desembuchar. Ó, Lucas, vai desligando aqui, tá para mim? Vamos desembuchar. Um beijo no coração de vocês, um beijo e até mais. E boa noite. Boa noite.